Fala galera, começando aqui, primeiro episódio do Dr. Money, trazendo um convidado super especial. Já vou falar para você quem é esse convidado especial. Posso dizer que é um grande amigo meu, é a pessoa que me ajudou muito no começo, quando eu estava iniciando no mercado digital, no YouTube. Foi o cara que me ajudou a fazer meu Instagram. Ele pegou lá, vou fazer o Instagram agora, pega o celular e vou fazer o Instagram, vou montar aqui a sua bio. Então, se eu tenho Instagram hoje, é por causa desse cara aqui. Deixa eu apresentar melhor para vocês. Ele é mestre em finanças, professor do IBMEC, autor do livro Investir é sobre Gente, criador da metodologia de investimento Ganhos Explosivos, meu grande amigo Ulisses Dias. VG, Fala, meu querido, tudo bom? satisfação estar aqui com você também. Grande amizade que eu fiz graças à internet. Pô, a gente já se divertiu muito, curtiu muito. Já ficamos lá em casa até tarde, nossas esposas, né, conversando. Grande satisfação aqui ser o primeiro convidado do Dr. Money. Sei que esse projeto vai ser edificante para a educação financeira brasileira e sei que tu vai entregar muito valor aqui. Quero agradecer também quem está aqui, né? Já pedi para deixar um like, né? Like aí, galera. Eu sou péssimo com esse negócio de like. Eu sempre esqueço de pedir para like, para seguir o canal, curtir, comentar, essas coisas todas que vocês já sabem, né? Mas muito feliz de estar aqui. Né? Natan também que está na produção. Fala, Natan, dá um oi. Opa! Natan na produção aqui, pequeno estagiário ali que não faz... Guarda, estagiário, maldito. Tá dormindo ali, como sempre, atrapalhando. Mas, galera, contando aqui a história, como é que eu conheci o Ulisses, né? Eu tava lá no meu canal do YouTube, começando o canal do YouTube ali, ainda meio que tateando ali, tentando aprender as coisas. E eu recebo um convite para um evento em São Paulo. Vem cá, vou te fazer um convite para você palestrar no evento em São Paulo. E eu falei, cara, eu não conheço o cara, eu falei em São Paulo, eu falei, que é isso, né? Que loucura. Mas resolvi aceitar, né, aquela coisa, né? Você tem sorte, preparo, mais oportunidade, né? Então, tive ali a oportunidade, ele me convidou, fui para o evento lá em São Paulo, a gente participou de uma palestra muito legal o dia inteiro com várias pessoas, e ali, nesse evento, eu entendi que realmente essa questão do marketing digital, né, de você gerar conteúdo na internet e você levar, né, conhecimento, era algo que tinha um apelo, tinha um negócio ali que eu podia explorar, né, que várias pessoas que estavam ali já estavam explorando, né, que estavam mais à frente até da gente, já no processo. Hoje a gente passou à frente de muitos deles, né? Mas faz parte, né? Então foi ali que eu entendi que tinha um negócio que podia ser algo que gera realmente valor e a gente podia trabalhar com aquilo, ter uma vida ligada àquilo. Quando é que você, Ulisses, entendeu que o caminho do marketing digital, da internet, era uma forma de você atingir mais pessoas e até você construir um negócio ligado a isso? Cara, foi totalmente emergente isso, porque eu sempre fui um consumidor de conteúdo, né? Então era do tipo que quando o pessoal me critica de vendedor de curso, eu falo que eu sou comprador de curso antes de tudo. Então eu era do tipo que eu comprava um treinamento e eu sou, dentro do meu assunto, muito desinibido. Então eu fazia 10 perguntas por dia no grupo e eu respondia 15 perguntas. E teve um dia que o meu professor lá, que é o Fábio Figueiredo, o Vlad, ele me chamou para fazer uma live. Isso aconteceu no dia 5 de março de 2018. E eu já acompanhava ele, já tinha uns 3 anos já, todo dia, religiosamente, né? E nesse dia eu falei, cara, nasci para isso, porque durou tipo 1h20 ali o conteúdo. E eu morava no mesmo prédio do meu pai. Então eu subi na casa dele e falei assim, pai, obrigado por ter deixado, eu sei quem eu queria ser. Porque naquela época não tinha esse negócio de, na internet, fazer dinheiro. E aí teve um dia que eu, depois dessa live aí, abri uma caixinha de perguntas, pessoas perguntaram. Eu era do tipo que eu não tinha nada postado na internet. Não postava nada. E aí no dia seguinte eu botei caixinha de perguntas, me perguntam sobre investimentos. E perguntaram mais ainda. E desde então nunca mais parei. Acho que não teve nenhum dia ali que eu deixei de fazer conteúdo. Eu fiz uma sequência de 206 vídeos seguidos no YouTube. Fiz na webcam, fiz dentro do quarto mesmo. Totalmente errado, a luz atrás de mim, nem aparecia o meu rosto. Meu primeiro vídeo no YouTube parece que eu tive um derrame, assim, de tão ruim que era. E nesse processo, eu tinha, assim, 2 views por vídeo.
e um desses views era meu, achando que tava alguma coisa errada no áudio, não, mas graças a Deus um pinto apareceu no meio desse caminho, né? E ele se levantou, esse pinto, que era o Fábio Pinto. Porque teve um dia que eu falei assim, cara, ninguém tá vendo isso aqui, eu vou desistir. Ninguém tá vendo isso aqui. Aí o Fábio Pinto falou assim, não, eu tô vendo, continua, não para não. Eu não sabia. E aí eu continuei, e aí graças ao Fábio Pinto, que eu nunca mais vi, acho que ele devia estar ali na minha história, a gente começou a construir conteúdo, e eu não sabia que dava pra monetizar. Até que um dia eu conheci o Ryan Santos, muito grato por ele, assim, me ensinou muita coisa. Ele estava muito à frente do tempo dele, sempre foi à frente do tempo dele em relação a essas coisas de monetização, de internet. E aí teve uma vez que a gente foi para Nova York, e nessa viagem em Nova York, pô, já foi umas 30 vezes, né? Eu comecei a contar a história inteira ali de Wall Street, andando na Quinta Avenida, e muito no flow, assim, natural. E aí eu subi no Empire State, lá no topo do Empire State eu falei assim, cara, pela primeira vez eu vou vender alguma coisa na internet. Depois, assim, de mais de 9 meses fazendo conteúdo, gerando muito valor, e aí abri uma mentoria comigo. E aí, naquela época, o meu sonho era simplesmente viajar o mundo falando de finanças de graça. E aconteceu já na primeira viagem, porque a quantidade de mentorias que eu vendi ali, individuais, pagou aquela viagem. E assim, eu fiquei os próximos 90 dias entregando de manhã, de tarde, de noite. E ali eu consegui capturar qual que era a essência das dores das pessoas e consegui ajudar muita gente. E depois o Ryan falou assim, cara, tu tem que lançar um curso, porque não dá pra tu ficar o dia inteiro entregando isso. E aí, em abril de 2019, a gente abriu a primeira vez um treinamento. E assim, eu fiz tipo 2 milhões de reais em 2 dias. Loucura, só eu, um celular e uma pessoa fazendo landing page mostrando o que era a Hotmart da época, que era a Monetize, né? E aí ali que eu entendi, caraca, tem gente querendo consumir isso aqui. E nesse processo a gente foi organizando o negócio, né? E eu durante muito tempo relutei em organizar. Eu queria que fosse muito natural mesmo, só que aí o negócio cresceu tanto que hoje em dia a gente tem 40 pessoas trabalhando na equipe. Meu irmão, meu melhor amigo também vieram trabalhar. Hoje em dia a gente tem uma estrutura um pouco maior. E aí essa comunidade cresceu, cara. E assim, hoje em dia eu não imagino mais a minha vida sem fazer conteúdo. É muito frustrante, eu não sei se pra tu também mas tem vezes assim que tu pensa, caraca, parece que tá dando tudo errado. É a advertência do Instagram, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, pô, no dia seguinte recomeça tudo de novo. Então é um caminho bastante desafiador, porque o marketing digital, assim como o mercado financeiro, ele é um mercado de curva assimétrica, ou seja, poucas pessoas ganham muito dinheiro e muita gente perde dinheiro ou não ganha dinheiro. Então você precisa dedicar muito para ter alta performance e isso exige que a tua vida esteja organizada para isso fluir bem, né? Porque consome muito da tua energia. Eu não tenho descanso, eu não tenho feriado, não tenho sábado e domingo, não tenho férias. E eu amo tanto esse negócio que desde que eu comecei a fazer isso, Vicente, eu não lembro de eu ficar mais doente. Não lembro mais de eu ficar doente. Tive lá questão de 2020, que a gente sabe o que aconteceu, eu não vou falar aqui para não atrapalhar o algoritmo. Mas, cara, mesmo assim, fazendo conteúdo, pô, esse negócio aqui é a minha paixão. Legal, né? Não, o que você falou é interessante, porque mesmo quando a gente está viajando, a gente acaba pensando no conteúdo, né? Então você está ali viajando, você fala, pô, vou gravar aqui um Reels falando sobre esse lugar que eu tô. Então você mesmo durante a viagem, num processo de lazer, você está pensando no conteúdo e é difícil se desligar, né, desse processo. Eu comecei no marketing digital meio assim por acidente, né? Eu tinha uma empresa de consultoria, já te contei essa história, empresarial, e ela quebrou em 2016, eu perdi os contratos todos, eu tinha um projeto que ia sair em 2017, já estava para sair, já estava tudo certo, já para sair, iam ser 3 sócios, era um projeto de consultoria ligado a P&D, uma empresa de energia aqui do Rio, e estava tudo caminhando para dar certo. O cara me ligou assim, Vicente, tem 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Eu falei, qual que você quer primeiro? Eu quero a boa. A boa é que o projeto vai sair, já está tudo certo, já foi assinado. E qual a ruim? A ruim é que você está fora. Eu falei, como assim eu estou fora? Não, porque a gente teve que cortar custo para encaixar dentro do orçamento lá e tal, e você acabou saindo.
Aí eu falei, porra, facada nas costas, né? Sim. Na época eu fiquei deprimido porque era a última chance de salvar a empresa. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Fiquei meio sem ter o que fazer, já estava ganhando meus dividendos, conseguia pagar um pouquinho as contas. E aí eu falei, vou fazer YouTube, vou começar no YouTube, porque eu fiquei uns 6 meses que eu só ficava na internet. Como você falou, né? Eu ficava nos grupos lá, batendo... Tinha aqueles grupos meus do Facebook. Tu tem a maior página, né, do Brasil de algumas empresas aí, né? Exato. Tinha um grupo no Facebook da Taesa de, sei lá, 70 mil pessoas, 80 mil. Nem sabia que ia dar tanta gente. E não ganhava nada com aquilo. O pessoal entrava lá, ficava discutindo, batendo papo sobre as ações. E eu falei, cara, vou fazer um canal no YouTube. Aí comecei a fazer o canal no YouTube, meio sem ter nenhuma pretensão. E aquilo começou a dar certo. Então, foi no evento, volta pro evento, né? Corta pro evento. No evento que eu vi, pô, isso aqui dá negócio, né? Isso aqui tem um negócio nisso aqui. E tu sabe por que eu fiz esse evento? Porque ninguém me chamava pra falar. E aí eu sempre fui uma pessoa que eu não fiquei esperando oportunidade, né? Eu criava minhas oportunidades, então eu decidi fazer um evento. Nesse evento eu fiz a página de venda e assim, até uma semana antes tinha comprado 2 pessoas. Um amigo e um outro padrinho de casamento. E o negócio, no final das contas, deu 70 e tantas pessoas. E eu não sabia nada que ia dar certo, né? E eu acho que esse é um paradoxo de todo mundo que é bem sucedido em investimentos. Por mais que a gente esteja falando de dinheiro e indo atrás de ganhos financeiros, eu acho que a gente faria isso de graça. Porque o desafio intelectual do mercado financeiro, ele tem também um paralelo com o desafio intelectual do digital. Que é você tá sempre melhorando, ajustando, e você nunca vai estar com o jogo ganho. Porque toda vez que você montar o quebra-cabeça ele vai ser movimentado e você vai ter que continuar resolvendo aquele puzzle. Então isso é um desafio intelectual que deixa a tua cabeça funcionando. E outra coisa, né? Eu não entendia nada de marketing, mas eu entendia de gostar das pessoas, atender as pessoas, é um pouco o que tu fazia nesse grupo, né? Tu dava atenção para as pessoas. Hoje eu vejo que muitas das pessoas que a gente atende são pessoas que elas têm uma carência de atenção e elas canalizam isso para os investimentos e a gente está ali falando da nossa paixão. Eu lembro que você perguntava bastante no meu canal do YouTube. Sim, né? Daí teve um dia que eu falei assim, cara, tu não trabalha não? Ele falou assim, não, tu não descansa não? Ele, sim, entre meia-noite e 6 da manhã. Como é que você responde todo mundo? Né? É alguém que responde para você? Fala, não, sou eu mesmo que respondo. Não, a gente batendo papo no chat do YouTube. Sim. Que você perguntou, eu respondi, perguntou, eu respondi várias vezes. Né? Mas vamos lá então falar um pouquinho do Tio Uli. Quem é Ulisses Dias e quem é Tio Uli? Cara, muito boa pergunta. Esses dias eu recebi um feedback do Thiago Nigro, que ele falou que eu deveria tirar o nome Tio Uli, porque Ulisses Dias tem um branding melhor, né? E eu escutei isso e estou tentando fortalecer um pouco a marca Ulisses Dias, mas o Tio Uli nasceu simplesmente porque o meu sobrinho, Heitor, filho do meu irmão Cris, uma vez ele chamou Tio Uli, logo no começo da vida dele, e aquele som foi maravilhoso, cara. Aquele som foi muito gostoso. E um pouco da pegada que eu quero passar para as pessoas é que finanças não precisa ser aquele relacionamento frio que você tem com o gerente do teu banco ou com o teu assessor de investimentos. Pode ser algo caloroso, carinhoso. E eu cuido das pessoas como se eu estivesse cuidando de um sobrinho mesmo, de um filho. Porque a gente vive num mundo tão conflitado. E não é só o conflito da pessoa falar algo para tu comprar e ele ganhar a corretagem, não. São conflitos de interesse muito mais profundos, que a gente pode até entrar nesse assunto depois, mas que a pessoa ela tá sempre com uma agenda na frente da tua. E aí, não, você também tem agenda de vender treinamento. Mas eu acredito que de verdade, a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, né? Hoje em dia tu pega uma escola aí, 5 mil, 10 mil, uma faculdade, 6 mil por mês. Pô, a gente entregar tudo que a gente entrega de maneira, às vezes, vitalícia, com a pessoa tendo a oportunidade de ver aquilo do conforto da casa dela. Eu botei ali o que eu aprendi na faculdade, MBA, mestrado, 20 anos de experiência, vários outros cursos que eu fiz, e é um preço muito acessível. E transforma a vida das pessoas mesmo. E o que você fez na prática deu certo também, né? Exatamente. Então, eu acho que o que eu vendo nos meus treinamentos é exatamente a junção do Tio Uli com o Ulisses Dias, porque o Tio Uli é quem fala de finanças na internet, fala de tendências, fala de fatores de investimentos, mas o Ulisses Dias passou por uma transformação que muita gente acabou sendo testemunha desde que eu comecei até agora, porque nesse período eu casei, tive filho, me converti, passei de uma comunicação muito agressiva que
refletia uma dor que eu sentia para algo muito mais carinhoso e muito mais... como é que eu vou falar? Terno. Com mais compaixão. Uhum. Com mais compaixão pelas pessoas. E isso, apesar de eu, assim, sempre ter tido um carinho para as pessoas, mas a minha esposa, ela se formou agora psicóloga, ela fala assim, cara, a tua família tem uma comunicação muito agressiva. Vocês são muito secos, vocês são muito diretos. E você, às vezes, tem essa comunicação sem nem perceber, porque eu conheço teu coração, eu sei que você não quer machucar as pessoas, mas às vezes tu não tem essa sensibilidade de falar com um jeitinho. Uhum. E aí eu falo assim, mas amor, eu tenho que falar o que a pessoa... Ninguém tem coragem de falar pra ela. Uhum. Isso é o que eu devo pra ela, por ela me pagar. Eu ser sincero. E às vezes as pessoas elas precisam de um saculejo, um wake-up call, porque tem muita gente que sonha, mas não age de acordo com o sonho. E aí vai ter uma hora que ela vai cair na real e isso vai frustrar muito ela. Uhum. Então alguém precisa não se colocar no centro da roda, ser o vilão, ser o bad cop, pra falar assim, cara, ou tu ajusta esse sonho ou tu age. Uhum. Porque tem muita gente iludida aí no mercado, nos investimentos, na profissão, até no amor, né? Exatamente, exatamente. Não, o que você falou é verdade. Às vezes a pessoa... Eu já tive alunos que fizeram mentoria comigo e eu saí da mentoria assim e falei, poxa, eu acho que eu não falei nada pro cara que ajudou ele, né? E o cara depois no final fala, cara, obrigado, você me ajudou muito. Eu falei, por que eu ajudei tanto ele? Porque eu acho que eu falei o óbvio, né? Uhum. Que ele queria ouvir. Então, às vezes você fala assim, cara, você está no caminho certo. Tá tudo jóia aqui. E às vezes o que a pessoa precisa ouvir é tá tudo bem. Né? Enquanto quando você vai no médico, você quer que o cara fale para você que tá tudo bem, né? Pô, esses dias eu atendi uma pessoa, cara, 49 anos, 5 milhões e meio de patrimônio, saiu de uma dívida para esse patrimônio, tem 2 filhos formados, um casamento sólido. E aí no final foi exatamente isso aí. Esse cara, ninguém tinha dado parabéns, porque é um vitorioso. Não só por ter o dinheiro, mas por ter construído uma família que os filhos respeitam, os filhos são do bem. E uma outra coisa que eu aprendi esses dias que é o seguinte, eu tô com 40 anos. Uhum. Então basicamente eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Mas eu esqueci muita coisa que eu aprendi. Uhum. Então tem mestres que a gente vai ter na nossa vida que eles vão nos lembrar de algo que a gente já sabe, mas não tá praticando. E uma coisa que eu aprendi na Bíblia é o seguinte, não é a palavra que você escuta que muda a tua vida, mas é a palavra que você vive. Uhum. Então tem muita gente que escutou, faz curso, mas não internaliza aquilo num estilo de vida. E uma coisa que, pô, pra gente se conhecer há muito tempo, a gente sabe, é que a gente tem uma identidade de investidor. Uhum. Eu nunca encontrei contigo e eu perguntei assim, pô, tem alguma coisa pra investir? Sempre tem uma coisa pra investir. Sempre tem uma oportunidade. Mas qual que é a diferença do nosso olhar de ter, pô, décadas de experiência pra uma pessoa que tá iniciando? Pô, tu não entende só de um tipo de empresa, de um tipo de ativo. E aí, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem capacidade de observar oportunidades. E o mercado é isso. A partir do momento que você tem uma nota de R$100 na tua carteira, tudo é concorrente para aquela nota de R$100. Fundos imobiliários, ações americanas, ações brasileiras, renda fixa. E você tem que saber avaliar esses fluxos de caixa, né? Esses dias eu entrei na pendenga aí na internet, que o cara tava começando a falar que era impossível ter 3 vezes mais retorno que o CDI. Eu falei, cara, vou te provar aqui de 3 maneiras. Medindo retornos reais, depois de tirar a inflação, tirar impostos, e ao longo do tempo. Então, se você tem a rentabilidade 3%, 4% a mais do que o CDI por ano, ao longo do tempo você vai criando uma vantagem e aquilo uma hora vai dar um retorno 3 vezes maior. Só que as pessoas, elas não entendem os juros compostos ao longo do tempo. Por quê? Nosso cérebro ele não foi acostumado a pensar no longo prazo. Uhum. É muito recente essa história da gente viver muito. E uma outra situação que a gente tem também problemática nos investimentos, e eu isso aprendi no meu mestrado, né? Que depois eu comparei lá o S&P 500, não, o Nasdaq com o CDI. E aí eu mostrei, o cara falou assim, não, você está comparando renda fixa com renda variável. Eu falei, irmão, eu sou ganhador de dinheiro. Então vai ter horas, e aí trouxe lá um vídeo do Warren Buffett, vários, ele comparando ações com renda fixa. Vai ter horas que os fluxos de caixa das ações vão estar tão evidentes que vão ser maior que da renda fixa, que vale a pena correr aquele risco. Então essa é a sensibilidade do bom investidor, né? Porque senão tu fica aquele cara que tá aqui com, pô, Selic é 15% e tem tudo em renda fixa.
Coisa que eu acho que não faz sentido. Exatamente. Mas, cara, dá pra ver que você é um apaixonado por mercado financeiro, apaixonado por finanças, assim como eu sou, né? A gente gosta muito de ler sobre isso, estudar. Eu sei que você é um leitor voraz aí de livros, estudioso, terminou o mestrado agora, não sei como, no meio dessa loucura toda de empresa, trabalho, curso, né? Terminar o mestrado agora... Pô, deixa eu explicar isso aqui, que é um insight importante, né? Isso aí, pô, é um prêmio incrível. Né? Eu comecei a participar de mastermind de marketing digital. Aí, pô, a galera falando de 10 milhões, 20 milhões, eu falei, caralho, porra, os caras acham que isso é dinheiro. Aí eu falei, pô, eu tô no lugar errado. Porque aí eu fui pro mestrado, e aí eu fiz o mestrado com a cúpula da Caixa Econômica Federal, o vice-presidente, o CFO e tal. Hoje a galera aí que tá também no Banco de Brasília. Então, o papo lá era de dezenas de bilhões. E se tem uma coisa que você precisa aprender sobre ganhar dinheiro é o seguinte. Imagina que existe um rio que tá passando aqui do teu lado, com água, pouquinha água. E tem um rio aqui passando muita água. Imagina que isso é fluxo de dinheiro. Você vai ter muito mais probabilidade de pegar um pouco desse dinheiro aonde tem muito mais dinheiro circulando. Então tem gente que tá achando que o marketing digital, pô, é o negócio. Irmão, o mundo financeiro é gigante. Por isso tem tanta gente que ganha tanto dinheiro. Então é só você encontrar a veia certa ali para você se beneficiar. Exato. E os relacionamentos, eles acontecem aonde? Aonde a gente tem um grupo seleto, né? Então, já batendo aqui nessa ideia de que, pô, não tem que fazer faculdade, isso é um dilema muito grande hoje em dia. Por quê? Porque fazer uma faculdade é algo caro, mas isso fecha tantas portas. Então, eu não poderia ter participado desse mestrado se eu não tivesse a graduação antes. Exato. Então, o que a gente aprende lá na Bíblia, né? Cada gigante, e aí eu tô falando de Davi e Golias, cada gigante é uma porta pro teu reinado. Então, o Davi teve que derrotar Golias, depois ele teve que superar os desafios lá com Saul, para ele se tornar o rei Davi. E na tua vida, todos os desafios, todos os processos, todos os desertos que você está passando, são coisas que estão te preparando para a promessa que Deus tem para você. Exatamente. Amém. Amém. Não, e você falou isso eu estava pensando agora, se eu não tivesse feito o mestrado, né, como é que as coisas são malucas? Eu terminei a faculdade de economia e quando eu me formei, o Brasil estava passando por uma crise. Eu me formei ali entre 95, me formei mais ou menos no ano 2000. E estava uma crise, então estava difícil arrumar trabalho, emprego. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Vou fazer mestrado. Então, o mestrado, que na verdade para mim foi uma segunda opção, porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. No mestrado eu consegui a vaga para ser consultor numa empresa, fui contratado para ser consultor. E a partir dessa empresa, desse trabalho de consultor, eu abri minha consultoria. Então, assim, como é que as coisas mudam, né? Então, assim, tudo te leva, tudo que você conquistou, que você falou, tudo que você uma vitória que você teve e te leva a um outro caminho. Se você não tivesse a faculdade, você não teria feito o mestrado, né? E eu vejo muita gente questionando se vale a pena, você falou a questão da faculdade. Ah, mas o Zuckerberg não terminou a faculdade, mas foi o fato dele estar foi Harvard, né, que ele fez? Isso, né? O fato dele estar em Harvard... Que estagiário? Fica quieto aí. O fato dele estar em Harvard foi que ele teve acesso àquele conhecimento lá que ajudou ele clicou aquela ideia. Muita gente fala que ele roubou a ideia do Facebook, não sei se foi isso ou não foi. Mas se não tivesse lá, ele não tinha feito, né, o Facebook. Olha que loucura. Exato. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda também, né? Porque tem o lado positivo e o lado negativo também. As más influências, eu, assim como pai, me preocupo muito com as más influências em relação a quem minha filha anda. E eu também, né? Porque a gente vai pegando alguns trejeitos e raciocínios que levam a gente para um lado ou para o outro. E eu falo que isso também, parece até que eu estou só criando pitch aqui de venda, né? Eu falo que esse é o maior valor que eu posso entregar para meus alunos. Porque tem gente, irmão, que tem uma frequência assim. É verdade. E tem gente que tem uma frequência assim. Um dos maiores chacoalhões que eu dou lá nos meus alunos é o seguinte. Eu falei um negócio. Aí daqui a 5 minutos alguém... Pô, repete aí. Eu não tenho problema nenhum em repetir.
Mas eu aviso para eles, o mercado não vai repetir para você. Então você tem que aprender a capturar os sinais de primeira. E isso tem a ver com frequência. Sabe aquela pessoa que é mosca morta, lerda? O mercado, ele vai ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. Exatamente. Então, essa elevação de frequência que a gente gera para os nossos alunos, mais sacadas, isso aí te muda de patamar para sempre na vida. O mercado não avisa que está dando oportunidade. E, geralmente a oportunidade é disfarçada de perigo, né? Então, assim, realmente o momento que as pessoas estão com medo de alguma coisa e estão evitando aquilo, é geralmente quando aquilo está sendo uma oportunidade. No caso do Bitcoin, há 2, 3 anos atrás, que estava custando aí $20 mil, né? $30 mil, e agora está no topo histórico. Mas falando em influência, né? Eu queria voltar um pouquinho na história sua, que você nasceu em Porto Alegre. Sim, né? sou gaúcho. Eu fiquei sabendo agora, lendo aqui, eu jurava que você era do Rio, não tinha sido do Rio. E aí você teve lá uma questão familiar e depois você teve a influência que você reencontrou seu pai, teve um novo contato com seu pai, né? E isso influenciou muito essa questão da sua visão de finanças e de educação pessoal, de educação financeira e de pensar o seu futuro. Como é que foi esse processo aí, esse encontro e por que isso te levou a abraçar a questão das finanças e da sua educação financeira? Então, quando eu nasci, no dia que eu nasci, exatamente, minha mãe descobriu que meu pai teve uma outra filha fora do casamento, né? Isso aí já criou um desafio no casamento deles. Lógico. E aí ela veio pro Rio, porque ele morava aqui. Eu acho que ele devia estar desconfiado que ele devia ter outras namoradas aqui ao mesmo tempo, né? Só que aí eles se separaram quando eu tinha 1 ano e eu vivi uma alienação parental, que eu só conheci meu pai com 10 anos. Sabia que tinha pai, sabia que ele era muito bem sucedido financeiramente. E aí, quando eu tive 10 anos, eu tive maturidade de ligar, pai, sou eu aqui, o Ulisses, vamos se conhecer e tal. E aí eu adotei uma relação onde minha mãe não se metia muito nesse problema, né? E aí o meu pai, naquele meu entendimento, né, ele era muito focado no trabalho dele. Então eu achava que para gerar conexão com ele, eu tinha que saber de negócio. Então todo livro que ele falava, eu ia lá e lia. Todo livro que eu lia, eu tentava puxar assunto com ele. E na época eu morava lá no Recreio e eu estudava na Barra e vinha de ônibus pro colégio e tipo essa viagem durava 1h20 todo dia. Então eu ficava lá no ônibus lendo livros. E aí teve um dia que meu pai falou assim, olha, cara, vocês não vão precisar trabalhar porque eu tenho dinheiro e é isso. E aí avança 10 anos no tempo, eu fui trabalhar nos Estados Unidos de limpador de privada, de dishwasher, né? Limpador de louça, assistente de restaurante. Trabalhava no restaurante ali, ajudante. Exato. Que ajuda, faz tudo. Porque como eu cresci sem viver essa realidade de ter o pai rico, meus amigos eram uma galera normal. E aí tava todo mundo fazendo esse tipo de programa, né? E aí eu não ia deixar de fazer, porque eram meus amigos. Então a galera ficava se perguntando assim, pô, mas teu pai é rico, ganha dinheiro pra caraca, por que tá fazendo isso? Eu falei, mas porque meus amigos estão fazendo. Então, essa é a curtição desse momento. E aí quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, meu pai mandou um e-mail assim, rico não trabalha, rico vive de juros. Porque para ele era um erro fazer aquilo, né? Apesar dele, de alguma forma, admirar. E aquilo, ficou marcado na minha vida, porque eu entendi que se eu ganhasse 130% de CDI, ia ser maior que qualquer salário, qualquer faculdade. E aí meu pai sempre tinha umas pérolas que ele falava assim, seu avô falava que ele preferia ser dono de uma barraca de pipoca do que trabalhar para os outros. E hoje eu acredito muito na herança genética. Então, eu acredito que a genética da minha família é de seres independentes financeiramente, que não querem trabalhar para os outros, que querem empreender, querem ter liberdade financeira de decisão. A gente tem um pouco de teimosia, né? E você precisa ser teimoso para ser empresário, ser investidor no Brasil, porque a narrativa é totalmente contra. Exatamente, né? Sai daí, meu filho, tá maluco? Você tem que ser um contrarian por natureza. Então, dentro desse processo aí, desde 13 anos, eu me dedico a estudar investimentos. Esse sempre foi o assunto da minha casa. O meu pai sempre falou de dinheiro de maneira muito natural. E ele tinha uma característica na personalidade dele que teve um dia que eu perguntei assim, pai, você não faz nada para se divertir, não? Você tá sempre fazendo alguma coisa que é para ganhar dinheiro ou para aprender alguma coisa? Ele falou assim, não, mas essa é a minha diversão. E eu acho que é um pouco dessa
identidade que as pessoas precisam um pouco. Porque quando eu depois fui casar com a minha mulher, ela adora ver Netflix, né? E eu prefiro ver o YouTube para aprender alguma coisa. Esse é o meu lazer. E aí eu tenho que, é claro, ceder e ver as séries lá com ela. Mas eu comecei a entender que outras casas têm outros entendimentos do que é lazer, do que é se divertir. E lá na minha casa sempre foi produzir. Sempre foi empreender. O meu pai, no tempo livre dele, ele gostava de ficar negociando carro. Comprar carro barato e vender o carro mais caro. Pra ganhar um dinheirinho, né? Exato. Doideira, cara. Tá precisando. Teve um caso de um carro que ele comprou e revendeu mais 5, 6 vezes. Tudo ganhando dinheiro. E a gente ria. E ele falava assim, cara, é muito bom isso aqui, né? Comprei esse carro aqui por 20 mil, tô vendendo por 25. Não fazia sentido financeiro nenhum pra ele, mas era o tesão de negociar. Que legal. Meu pai foi completamente do contrário. Meu pai foi professor, né? Foi funcionário público. E o sonho dele é que eu fosse funcionário público também. Ele queria que eu passasse Ele queria que eu fosse militar no começo. E quando você é criança, você tem, sei lá, eu tinha 10 anos, 11, 12, você não sabe muito o que você quer, né? Seu pai fala, não, militar é legal, você vai trabalhar no navio, embarcado, ou você vai ser piloto de avião. Eu falava, pô, que legal, eu queria ser piloto de avião. Então, ele queria que eu fosse militar. Aí, uma vez eu passei na prova do Colégio Naval. Né? Colégio Naval é o segundo grau, né? A Escola Naval é a faculdade. Eu passei na prova do Colégio Naval na primeira fase. E na segunda fase eu comecei a ler, né? E eu vi, caramba, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã. E às 6 horas da manhã eu tinha que dar no refeitório. Eu fiquei calculando. Eu com, sei lá, 12 anos, 13 anos, moleque. Falei, pô, é muito rápido, cara. Eu falei, pô, eu pra escola, eu levo 1 hora pra me arrumar, né? Eu tenho 15 minutos, tá pronto lá no refeitório pra comer. Eu falei, é muito pouco tempo. Eu falei, pai, não. Aí desisti de ser militar por causa disso. Mas na tua casa, tu recebia muita pressão pra ir bem na escola ou era solto? Não, era solto. E tu era bom aluno na escola ou não? Era bom, só tirava 10. Nem estudava. Eu era o pior aluno na escola, cara. Eu fui tomar jeito só na faculdade só. Eu só não gostava de português. Português eu não gostava muito, mas o resto eu ia bem, assim, Eu tive minha fase rebelde lá no segundo grau, que eu jogava basquete na escola, então eu queria mais saber de jogar basquete e tal, e matava a aula. Mas, assim, em geral, eu passei no vestibular na primeira vez sem estudar. Passei para economia lá em Niterói, né? Na UF, na Federal. Também não é o vestibular mais difícil do mundo, né? Mas passei, assim, então foi assim, a parte escolar foi tranquila. Mas depois que eu não fui militar, não passei para fase militar, meu pai queria que eu fosse funcionário público. Então, assim, a vida toda com essa pressão em cima de mim. E a parte de investimento era o contrário. Meu pai falou, não, eu perdi dinheiro na Bolsa de Valores. Tem até a história que eu conto, né, que meu pai, ele na década de 70, ele trabalhava na empresa de telégrafo. Aquelas porra, né? E começou a evolução do telefone naquela época. Então, as casas começaram a ter telefone, as empresas começaram a ter telefone. Era raro ter telefone, né? Mas começou a ter. E o telégrafo meio que foi ficando de lado. E a empresa fechou. Era uma empresa inglesa. E ele foi mandado embora. Ele trabalhou na empresa uns 15 anos. Ele trabalhou desde office boy, pequeno, 14, 15 anos até. Ele devia ter uns 30, ele foi mandado embora. Ele recebeu uma indenização boa e pegou uma parte do dinheiro, que minha mãe fala que era equivalente a um apartamento hoje, acredito, mais ou menos R$1 milhão, né? E botou na bolsa. Aí, anos 70, 71, que estava tendo a bolsa estava tendo uma bolha, todo mundo investindo na bolsa, ele colocou dinheiro e veio a crise do petróleo. Aí, pumba, perdeu o dinheiro. Aí, naquela época, não tinha livro, não tinha YouTube, não tinha o canal do Tio Uli aqui, né? Não tinha o canal do professor Vicente Guimarães, ninguém sabia como investir, ele viu o dinheiro, a bolsa caindo, vendeu com medo, perdeu lá 70%, 80% do dinheiro dele, né? E ele falava assim para mim, a bolsa de valores é coisa para, né, especulador, você vai perder dinheiro na bolsa. Eu cresci a vida toda, né, com a informação negativa da bolsa, né? Então tive que ser bem teimoso mesmo para ir contra, né, aquilo tudo que eu fui aprendendo lá desde novo, né? Quer investir, investe em terreno,
Pô, lá em Investe casa em eu fui o imóveis. primeiro a investir em renda variável, né? E assim, a pressão era muito para investir em imóveis. Uhum. Meu pai era bem sucedido em investir em imóveis. Isso aí tinha relação lá com o negócio dele. E ele também botava muita pilha contra. Falava assim, cara, esse negócio aí é manipulado e tal. Eu falei assim, teve um dia que eu falei assim, pai, pô, para de falar isso, cara. Se o problema é o resultado, então o problema é comigo, mas o mercado funciona. Aí depois ele nunca mais tocou no assunto. Depois ele tentou me influenciar a virar construtor. Eu fiz um prédio lá de 7 mil metros de encomenda para ele, né? E aí eu tive a oportunidade, entre 2012 e 2016, de botar 300 mil reais por mês nessa obra. E eu aproveitava e pegava 300 mil reais e botava também no mercado de ações, na estratégia lá que eu faço. E aí eu tive a oportunidade de comparar esses dois projetos e ver benefícios e malefícios de cada uma das estratégias, né? E eu acho que essa lição aqui que eu posso dar para as pessoas, que é prática, é o seguinte. De 2012 a 2016, o que aconteceu, né? Pô, o dólar saiu de 2,80 para 5 e tal de uma impeachmentada. Uhum. E eu só ia começar a monetizar aquele prédio a partir do momento que ele estivesse pronto. E eu não podia desviar o investimento, né? Por quê? Porque a obra, metade, não tá pronta. Então eu tinha que ir até o final. Já no mercado de ações, você pode ter uma maleabilidade muito maior. Então, o caminho foi começar a investir mais em empresas americanas. Eu já começava a monetizar o investimento já a partir do primeiro mês, porque as empresas pagam dividendos. Elas já estão funcionando, elas já estão maduras. Então, depois desse projeto rodar em paralelo, eu consegui provar em números mesmo como que o mercado financeiro, quando você sabe fazer, é claro, as coisas, ele é muito superior, né? E eu acho que um exemplo também que a gente pode dar, Vicente, aqui, e eu acho que muita gente confunde isso, né? As pessoas, elas pegam, por exemplo, o Ibovespa de 2007 para cá, ele deu 130%, 150% de retorno. Só que estratégias bem definidas, com mais clareza e com mais foco, elas multiplicaram 700%, 800%. Claro. Então, você comparar o Ibovespa com o CDI é assim, é a pior decisão que tu pode fazer dentro da renda variável, porque quando você tem um método, quando você tem clareza do que você está fazendo, os retornos vão ser muito maiores. Porque quanto que a Oi ela influenciou no resultado do Ibovespa nos últimos 30 anos, né? A Oi era a empresa mais negociada da Bolsa na década de 90. Exato. E ela foi à falência aí semana passada, da gente gravar isso aqui, né? Então você vai carregando isso. Uma natureza que esses índices de valor de mercado têm, e o S&P 500 e o Ibovespa, eles têm essa característica quanto mais a empresa cresce em valor de mercado, mais representativa ela é nessa média. Então, essencialmente, você tem um índice de tendência. Só que as empresas, elas têm um ciclo de vida. Tu é especialista nisso mais do que eu, né? Então, elas vão crescer, mas depois elas vão morrer. O próprio Jeff Bezos fala que um dia a Amazon ela vai quebrar. Só que ela vai ter um peso na alta, mas também na baixa. E assim, já tangenciando o mercado atualmente que a gente está vivendo agora, em 2025, a gente está vivendo a maior concentração que o S&P 500 teve na história, Bizarro. das 10 maiores empresas, né? Então, se uma Nvidia dá uma ré no atual momento, ela vai puxar muito do S&P 500, por quê? Porque ela está muito representativa, em torno de 8% do índice. Então, a gente tem que ter esse cuidado se a gente está fazendo uma estratégia de pesos iguais ou pesos variando com relação ao valor de mercado, ou se tem um peso na tua carteira de volatilidade, né? Tem diversas técnicas, não é só de uma maneira. Porque você falou é brilhante, porque os índices tendem a ser muito, muito enviesados, né? Então, você deu o exemplo da Oi, mas você pode pegar o Ibovespa, pegar o exemplo da Magalu, que também tinha um papel muito forte no Ibovespa e caiu bastante. Teve a Croton, que depois virou Cogna, a IRB, todas essas empresas que estão dentro do Ibovespa e que estão ali sujando o resultado. Eu fiz uma vez uma conta que se eu tivesse investido desde o início apenas em Bradesco, apenas em Itaú ou Petrobras, eu teria hoje muito mais retorno do que eu tive, né? Porque são aquelas ações que você não tem muito o que pensar, aquela frase, the biggest better, ou seja, o grande é o melhor, a melhor são, a maior, as mais conhecidas são aquelas que
não tem muito erro. Então, se o cara fizer uma carteira hoje, Bradesco, Itaú, pegar as maiores, Vale, Petrobras, e ele vai ter um bom resultado. E se ele tivesse feito essa carteira há 20 anos atrás, ele ia ter um resultado muito melhor que o Ibovespa teve, né, nesse período todo, porque foram ações que deram muito retorno. E hoje, realmente, o S&P 500 está numa situação muito maluca. Tem até tem um índice que é o S&P 497, né, que é o 100 as... Não, 493, 100 as 7 magníficas, né? São as chamadas as 7 magníficas. Que esse S&P 100 as 7 não está tão no topo histórico assim como o pessoal está vendo. Até o Michael Burry está apostando contra a NVIDIA, né? E a empresa do Buffett, o Berkshire Hathaway, está com a maior caixa da história. Você acha que tem até probabilidade, olhando para o mercado americano, de ter uma reprecificação forte nas ações no próximo ano, nos próximos anos? Estatisticamente, sim. Essa é a resposta que a gente tem que dar, e eu acho que todo mundo tem que agir tecnicamente, tá? Então, quem conhece a metodologia que esses caras seguem, a gente primeiro precisa entender qual que é o playbook do Warren Buffett. Ele segue o que o Benjamin Graham falou lá no Investidor Inteligente em 1949. Então, o investidor agressivo, dentro dessa lógica, ele vai ter um percentual entre 75% e 80% em renda variável e 20% em ações. E a gente vê que ele está dentro desse modelinho. Só que, por que ele tem 380 bilhões de dólares em caixa, né? Se a gente tirar ali o caixa da ferrovia, cai para 351. É porque ele está com quase 1,1 trilhões de dólares em ativos. Então ele tem que ter uma diversificação. E a empresa virou um absurdo de grande. Então esse caixa, ele representa um percentual desse ativo total. E existe uma outra situação. Eu estou fazendo agora uma série que eu estou pegando e fazendo aulas sobre os 500 maiores artigos da história das finanças, né? Pô, que legal. Pô, isso aí eu estou aprendendo muito. Tá no YouTube? Lá no meu Instagram tem, não está no YouTube. Eu deixo a versão do YouTube fechada só para os meus alunos. E aí tem uma estatística que é a seguinte: sabe o rebalanceamento onde, vamos dizer que tu tem 50% em ações e 50% em renda fixa? Existe uma inclinação que ela faz com que você... Qual que é o teu pensamento mais instintivo? Olha, toda vez que as ações subirem 20% ou caírem 20%, eu vou rebalancear. Mas tem um livro que fala isso, aquele livro Axiomas de Zurique. O Campbell Harvey, que é um cara que inventou lá aquela lógica da inversão da curva de juros, ele mostra que, na verdade, você tem que fazer ajustes mais sensíveis na alta e menos sensíveis na baixa. Então, você deveria estar realizando a cada alta de 10% e só recomprando na queda, em quedas de 20%. Porque senão, se você vai fazendo equivalente esses rebalanceamentos, você está comprando uma tendência de baixa, né? E aí eu vou também aproveitar, que a tua audiência é muito qualificada, que ela vai entender o que eu vou falar, né? Por que existe essa discussão entre, o mercado ele segue as tendências ou eles têm uma reversão a médio prazo? Ou seja, aquilo que subiu vai voltar a cair, aquilo que caiu vai voltar a subir. Então, o que os acadêmicos descobriram é que no curto prazo o mercado segue tendências e no longo prazo ele retorna à média. Então, você tem que ter uma inteligência intertemporal para você entender o que você está fazendo. O que eu vejo que é um dos maiores erros por falta de noção mesmo do iniciante, Vicente? O cara ele quer ganhar dinheiro no curto prazo, mas ele está agindo como um investidor de longo prazo. Ou ele quer ganhar dinheiro no longo prazo, mas ele está agindo como um investidor de curto prazo. Ele está numa dissonância emocional ali muito forte. E por que às vezes ele cai nessa armadilha? Porque ele não sabe o que está fazendo. Então, é que nem a gente aqui. Eu adoro dar esse exemplo de físico, né? Vamos dizer que a gente quer fazer um projeto. Cara, se o teu projeto é de longo prazo, primeiro eu vou comer muita caloria, ganhar massa muscular, para depois emagrecer, que é o que o fisiculturista faz. Mas se o meu projeto é emagrecer peso total, eu vou focar em comer menos, fazer exercício aeróbico, fazer musculação para perder peso total. Então, tem uma estratégia diferente para cada objetivo. Eu acho que o que a gente pode entregar de valor para os nossos alunos, clientes, é exatamente botar ele num plano, porque a gente saiu do ponto A e foi para o ponto B errando muito, irmão. A pessoa não precisa ir nesse zigue-zague, ela pode ir em linha reta, pegando o que a gente aprendeu na nossa experiência. Claro. Eu acho que a gente está aqui porque a gente aprendeu mais errando do que acertando também, né? E eu acho que cada erro
Cada erro você aprende muito mais com erro. Aquelas frases, você aprende muito mais errando e muito mais ensinando do que e fazendo, né? Do que lendo, do que estudando. É a melhor forma de aprender, né? Mas assim, qual foi assim, um erro que na sua jornada aí que mais te ensinou, que mais fez mudar a sua mentalidade em relação aos investimentos, a forma com que você olha para o investimento, né? E na sua gestão pessoal do seu patrimônio? Cara, tiveram 2 erros que mudaram a maneira como eu penso, tá? E por que provavelmente na dor que você vai mudar a maneira como você pensa? Porque a formação de crenças, ela vem através de um evento de forte impacto emocional ou estímulo repetitivo naquela direção, né? E o trauma é isso, a perda grande é isso. Então a primeira foi em 2008, que eu lia nos livros que era para ter 100% em ações, que gerava maior retorno. E aí eu vi que eu não realizei na baixa em 2008 na crise imobiliária, mas aquilo me gerou um pedágio emocional tão alto que eu não queria viver aquilo de novo. E existe uma diferença entre você estar passando por uma crise no mercado financeiro com caixa e sem caixa. Porque toda vez que você está vendo o mercado cair 50%, 60%, mas você tem caixa, você está falando assim, cara, eu quero que caia mais, porque eu vou poder comprar mais. Exatamente. Você tem bala na agulha, né? Mas quando você está 100% em renda variável, você fica à deriva. E aí você fica à mercê do mercado. Então esse foi um erro que eu nunca mais repeti, então eu sempre tenho caixa. E o segundo erro foi do período de 2010 a 2015, porque o Brasil ele ficou numa tendência de deterioração econômica. A gente passou pela pior crise em 100 anos no mercado, na economia brasileira, né? E foi ali que eu entendi que eu não poderia ficar só com essa estratégia de ganhar na alta. E foi ali que eu aprendi realmente sobre a estratégia de tendências e como que é importante, dentro do meu racional, do meu playbook, eu surfar tendências para ganhar dinheiro na queda e aproveitar essa alta volatilidade que o mercado brasileiro tem para monetizar esses períodos e isso acabar suavizando a minha curva de drawdown nas crises, né? E isso faz muito sentido quando você vai entendendo mais sobre estratégia de momentum, porque essas empresas tipo CSN, Uzi Minas, Bradespar, PetroRio, por exemplo, elas são empresas de commodities alavancadas. Então, nos processos de alta, essas empresas têm alta muito forte. Mas também nos processos de baixa, a queda é muito forte. E esse é o ambiente perfeito para você surfar tendências, né? Exato. A alavancada, quem não pegou aí, a alavancada é endividada, né? Tem uma dívida muito grande. Então, quando o mercado começa a cair e os juros começam a aumentar, o custo da dívida vai ficando muito alto e a empresa vai tomando pancada porque o resultado financeiro dela começa a impactar muito o lucro, ela começa a ter muito prejuízo e quando o mercado melhora e os juros vai caindo, ela tem tanto o benefício do aumento das vendas, o aumento das exportações, mas também o aumento da redução dos juros no caixa dela. Porque ela passa a pagar um serviço da dívida menor. Ela tem menos juros para pagar e tem um estudo aí que saiu que cada 1% de redução na taxa de juros de uma empresa super endividada, ela pode aumentar até 5%, 10% o lucro dela no ano. Então isso aí o impacto que dá. Agora a empresa tem que ser endividada, mas tem que conseguir passar por esses momentos. Tem umas que não conseguem ter suficiente caixa e fôlego. Acho que foi o caso da Oi, que recentemente quebrou, né? Eu acho que a Oi não esperava que a gente ia ter a pandemia. A pandemia acho que pegou ali criou um processo de uma inércia, né, na economia e ela não conseguiu se reverter aquele processo. Se bem que estava numa situação já muito... ali foi uma roubalheira brava, crítica, né? Teve lá no início, foi uma roubalheira pesada, né? Mas eu acho que a pá de cal foi o processo aí que teve de 2020. Agora, já que você falou de tendência, né? Você tem um método que é o método ganhos explosivos. Sim. Que é baseado no trade follow, que você já explicou. Explica um pouquinho para a galera esse método, como é que ele funciona, baseado em quê? Tá. Como é que você construiu essa teoria e como é que você ensina o aluno a entender isso? Então, uma das minhas maiores dores era, primeiro, isso aqui eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm muito claro na internet. As pessoas falam assim, pô, mas tu entende de finanças corporativas? Cara, é um assunto que eu gosto muito. E com toda a humildade aqui, pô, já estudei muito e entendo bastante, tá?
Então, um dos problemas também na crise é que o ciclo financeiro das empresas acaba aumentando, porque elas, como líderes, elas querem financiar o capital de giro dos seus clientes. Então, tudo isso faz com que o fluxo de caixa ele fique muito pior, e isso gera movimentos de tendência muito forte, né? E aí, o que eu percebi? As empresas de beta alto, que são as empresas mais sensíveis à mudança do mercado, elas, se você souber surfar isso com o instrumento certo, que são as opções, você pode gerar resultados de curto prazo, sem precisar ficar ligado nas notícias, sem você precisar ficar lendo relatório, porque é um comportamento extremamente técnico no curto prazo. E quando você mistura uma estratégia de curto prazo de tendências com uma estratégia de longo prazo, você tem o que a gente chama de uma convexidade positiva. Então, o que acontece? As ações, elas têm uma característica que é o que a gente chama de skill. Skill é uma inclinação positiva, né? Porque você pode multiplicar 5, 10, 50 vezes o preço de uma ação, mas o máximo que você pode perder é o que você tem. É por isso que eu sou muito a favor de você investir em ações ao invés de empreender, porque a quantidade de gente que eu já vi, já que abriu um negócio e perdeu mais do que tinha, é muito grande. Então, quando você tem essa inclinação, você tem uma probabilidade maior de ganhar dinheiro ao longo do tempo. Por isso que o Warren Buffett tem as carteiras concentradas dele. Só que quando você consegue medir o início e o final dessa tendência e junta isso com as opções, você consegue ter resultado de 100, 200, 300% com frequência, tá? Para quem duvida, depois vai lá no meu Instagram e vê nos destaques depoimentos, porque o objetivo do meu canal, Vicente, é o seguinte: eu vou encher todos os depoimentos, todos os destaques do meu Instagram com depoimento de aluno. A gente já tem mais de 2.500 casos de pessoas que dobraram o capital em menos de 30 dias através desse método. Porque essa é uma visão que as pessoas elas têm de que é impossível fazer isso. Mas qual que é a mudança de mentalidade, né? Não é sobre taxa de acerto. Então, qual que é uma característica do trend following? Você tem uma taxa de acerto baixa. Só que você tem que ganhar grande para compensar isso. Então, vamos dizer que você tem uma taxa de acerto de 40%, mas quando você ganha 30%, e quando você perde 5%. Essa assimetria, ela faz a conta fechar. E isso é exatamente o cerne desse método. Mas por que parece fácil de seguir, mas fazer na prática é um desafio? Porque o nosso cérebro, ele não está acostumado a errar. O nosso cérebro ele foi treinado para você tem que estar certo, você tem que acertar toda hora, porque senão você vai ser demitido. O próprio processo escolar, ele funciona dessa maneira. Você tem que tirar mais do que 7 para passar de ano. Não é sobre você ser bom nas matérias que você é bom, é sobre você ter uma média boa. Então tudo isso vai treinando a nossa cabeça para querer acertar muito. E por que os jogos de alta performance, eles têm uma pequena taxa de acerto, mas quando dá certo, tu ganha muito grande, que é o caso do marketing digital, é o caso do futebol, de entretenimento. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a segurar dor. Então o nosso cérebro, como é que ele funciona? Quando eu tenho um lucro, eu libero uma química positiva de excitação, endorfina, serotonina, ocitocina. Eu fico naquele barato. Quando eu realizo um prejuízo, eu libero cortisol, eu libero adrenalina, noradrenalina. E aquilo, durante muito tempo liberando no meu sangue, me intoxica. Então o que o teu cérebro vai criar? Ele vai criar uma narrativa para você realizar cedo demais os lucros e alimentar os prejuízos, que é exatamente a fórmula para você perder dinheiro no mercado. Exatamente. O que eu cheguei à conclusão, tem mais de 70 mil alunos. Sabe o que é o mais difícil para o aluno? Ter um lucro grande. Eu quero ver quem é que consegue ter uma ação ou uma opção com 1.000, 2.000% de lucro e a pessoa não querer realizar. Mas esse é o grande segredo que vai te colocar em outro patamar. Você aguentar essa pressão. Porque aguentar prejuízo é mole. Aguentar lucro dando 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, isso aí é o realmente difícil. Porque até a questão do Bitcoin, né? Bitcoin, muita gente fala assim, mas quem investiu Bitcoin há 10 anos atrás, está bilionário. Quem investiu 10 anos atrás ou perdeu, ou já tirou o dinheiro ou perdeu a senha. Ou perdeu o computador. Porque a maioria das pessoas que investiram 10 anos atrás, lá em 2010, no Bitcoin, já venderam. Então, muita gente, a gente vê casos aí que a pessoa que perdeu a senha, perdeu o computador, jogou o pendrive fora, né, e perdeu. Parece que hoje 1/3 dos bitcoins estão perdidos aí no mundo, né? Flutuando no mar de
de incertezas. Mas para quem quiser se aprofundar mais, estuda sobre o viés de disposição. Isso. Que esse é o viés emocional que explica por que as pessoas elas realizam cedo demais os lucros e alimentam os prejuízos, tá? E essa história da descarga química que a gente tem no nosso sangue tem muito a ver também com o divórcio. Porque qual que é o principal indicativo que um casal vai se divorciar? É a quantidade de adrenalina e cortisol que você libera no primeiro ano. Porque o teu corpo ele vai dar um jeito de sair fora daquele ambiente. Por que eu acredito que muita gente tem depressão, né, hoje em dia? Porque elas estão num ambiente tão tóxico para a identidade delas que elas vão fazer o quê? Elas vão ficar doentes para se retirar daquele ambiente. É uma proteção do corpo. Olha. Então, é muito importante que você esteja num lugar que você nasceu para estar. E assim, parece doideira, Vicente. Pô, já li mais de 1000 livros. Tá tudo na Bíblia. Então, quanto mais eu estudo da Bíblia, mais eu entendo da Bíblia, mais eu entendo que Deus tem uma promessa pra gente, Ele tem um projeto pra gente. E enquanto a gente ficar lutando com os nossos braços pra chegar onde a gente quer chegar, e a gente não seguir o plano que Deus tem pra nossa vida, irmão, cara, vai gerar ali um problema de identidade e isso vai gerar muita dor. Então, se tu quer viver em paz, na paz que excede todo entendimento, entrega a tua vida pra Deus, tá? Amém. Doideira eu falar isso aqui. Mas não, encaixou. tá certo. Voltando para a questão das opções que você usou, né? Eu também tenho um método que eu gosto bastante de usar opções, né? Eu faço através de venda coberta, que é um processo que eu brinco que a gente libera um valor que tem nas ações que também está meio oculto, né? Eu falo que o dividendo oculto ou o dividendo turbinado que está ali, que você pode ganhar. Basicamente, você pode ganhar dinheiro com ações de duas formas, né? A valorização da ação, o crescimento da empresa e o dividendo. São as formas mais tradicionais. Mas você carrega aquela ação. Você tem que imaginar o seguinte: eu explico o valor da ação, o valor que a opção gera na sua carteira dessa forma. Quando você carrega as ações, você está carregando também um risco, né? Qual é o risco? De repente a empresa sofrer uma crise, passar por um momento difícil, negativo, e você está carregando junto esse risco. Como é que você pode aproveitar esse risco? Através do mercado de opções. Com o mercado, na verdade, você está vendendo um seguro para o mercado que quer comprar aquele tipo de seguro, porque as pessoas estão carregando esse risco e estão dispostas a pagar para reduzir esse risco. Então, quando você faz a venda coberta de opções, você está aproveitando a sua carteira para fazer a cobertura de uma posição que você tem, né, usando essa posição para fazer essa cobertura, e você está gerando dinheiro com base nesse risco de mercado, que é o risco de você possuir a ação, é o custo de você carregar as ações, né? Então, eu vejo que uma pessoa que tem ação hoje, tem uma posição grande e está focada apenas em dividendos, ela pode aumentar bastante esse dividendo usando opções, né, dessa forma. E as pessoas têm muito medo do termo opção, né? Então, quando você começou a entender melhor as opções, o que mudou na sua cabeça e na sua forma de entender os investimentos? Pô, Warren Buffett é o maior operador de opções do mundo, né? Só pra galera ter noção. Então, eu falo isso, ninguém acredita. A galera não entende o quão importante é você dominar esse assunto. E deixa eu explicar pra galera, né, como é que eu vejo as opções. Opção é que nem sal. Se tu botar muito, tu não consegue comer. Mas se tu não botar nada, não tem gosto. Então, qual que é o segredo das opções? É a quantidade que você põe. E deixa eu te explicar agora a minha estratégia que tu vai entender agora. O que tu fala pra pessoa que fala que vai fazer lançamento descoberto de opções? Que a pessoa pode se dar mal. O que pode acontecer no cenário aí? Pode quebrar. Então, é exatamente no momento que a pessoa que faz o lançamento descoberto quebra que a minha estratégia ganha mais. Então eu comecei a entender que assim, por que as pessoas elas gostam de fazer o lançamento descoberto, né? Porque o nosso cérebro é uma máquina de gerar conforto e buscar prazer. O lançamento descoberto ganha 10 vezes, então, 100 vezes, mas quando perder o cara quebra. E aí quando você lança a opção, a passagem do tempo ela tá ao teu favor. É muito confortável isso. Mas vai ter uma hora que vai ter uma explosão de volatilidade que tu pode quebrar. E é exatamente nesse momento que a gente ganha dinheiro na estratégia dos ganhos explosivos. Por isso que a taxa de acerto é menor, mas o payoff é muito grande. E é claro, se eu fizer a carteira de ganhos explosivos
junto com uma estratégia descorrelacionada de fatores de valor, de baixa volatilidade, aí a gente completa esse raciocínio. Eu costumo falar que eu vejo o mercado em 5 dimensões, Vicente. E voltando lá ao exemplo do Projeto Verão. Imagina que eu quero fazer um projeto para daqui a 4 meses estar sarado. Então eu posso fazer musculação, vai dar resultado e vai me levar para o objetivo. Eu posso fazer aeróbico, vai me dar resultado e vai me levar para o objetivo. Eu posso fazer dieta, vai me levar para o resultado e para o objetivo. Eu posso ir no endocrinologista, vai dar resultado. E eu posso fazer uma aula de alongamento. Mas se eu fizer os 5 ao mesmo tempo, eu vou chegar muito mais rápido naquele objetivo, porque eu vou estar concentrando energia e esforço para gerar aquele resultado. Então, eu acho que você tem que ter uma carteira de fatores. Fatores são riscos que você consegue identificar nas empresas, né? Você tem que seguir tendências, você tem que fazer long and short, você tem que ter um pouco de opções e você tem que ter uma diversificação por classes, que vai ser o grande arcabouço de gestão de risco da tua carteira. E é assim que eu vejo que, para mim, o Warren Buffett investe dessa maneira, tá? É assim que eu enxergo o que ele faz. Mas daí as pessoas falam assim, cara, mas isso que tu falou é muito confuso. Assim, o meu compromisso não é para falar para média. Eu até brinco, né? Que se fosse para ter o retorno da média, eu preferia não investir. Eu invisto para ter retorno acima da média. E eu acho que tu também investe dentro da tua metodologia para ter retorno acima da média. E se você não tiver essa mentalidade de agir acima da média, cara, tu não vai chegar no objetivo que você quer. E assim, infelizmente, a média ela é muito fraca. A quantidade de gente que não sabe ler, escrever, fazer conta, ter gestão emocional dos seus impulsos é tão grande que só de você tirar as pessoas que são muito medíocres, pô, tu já tá destacado. Então não é tão difícil. É muito simples, na verdade. E a recompensa é muito grande. Porque quando você consegue aumentar o teu capital a uma taxa de 20% ou mais ao ano, cara, muito rapidamente você tá em outro patamar financeiro. Tu gosta do Peter Lynch? Gosto muito. Peter Lynch, o recorde dele aí, publicamente, é 28% em dólar ao ano. Sabe por quantos anos foi esse recorde? Acho que foi 15 anos, né? 13 anos. 13. Ou seja, tu não precisa ser o Peter Lynch a tua vida inteira para ser bem sucedido. Se tu fizer durante 10 anos um retorno de mais de 20%, tu já mudou de patamar. E as pessoas acham assim, cara, eu tô muito velho, não dá para começar. O cara de 50 anos falando assim, cara, com 60 anos tu resolve o problema. Ah, eu tô muito velho com 55 anos. Não, com 65 anos tu pode se aposentar muito bem se tu começar agora. Porque tem muita gente ainda, cara, que tá comprando COI, tá comprando fundo caro, tá investindo mal. E essa pessoa, ela tá atrás de quem ainda não começou. Porque ela ainda acha que tá investindo bem e investindo mal. Não adianta a pessoa investir mal, ficar 20 anos investindo mal. E eu tenho mentorados meus que o cara, eu tô na bolsa há 20 anos. E o cara nunca teve resultado. Por quê? Investindo mal, sendo mal assessorado, mal ajudado, né? Tendo uma informação, né, que não é a melhor. Por mais que a pessoa tem um viés, né, que é o efeito Dunning-Kruger, que é muito interessante. O cara, quanto menos ele sabe de um assunto, mais ele tem certeza, né? que ele acha, mas ele acha que sabe. E o contrário também, né? Quanto mais a gente estuda sobre um assunto, mais dúvida a gente tem. Que é aquele efeito, como é que é? Tem uma síndrome do impostor, né? Exato. Que você estuda tanto de uma coisa que você nunca tem certeza se você está certo daquilo, se você está mesmo ajudando as pessoas ou não. Como é que você acha que hoje o mercado financeiro ele acaba levando o investidor a tomar decisões erradas, né? Apesar de você ter tanta gente, vamos dizer assim, bem formada, bem instruída, atuando ali no centro do mercado financeiro, que é a Faria Lima, por que o mercado financeiro acaba levando o investidor a tomar decisões que não são as melhores? Então, baseado em artigos acadêmicos, existe uma coisa chamada noise no mercado, né? Então, existe a diferença entre o sinal e o barulho. Exato. Então, quem fica acompanhando muito rede social, diquinha, quem fica acompanhando muito noise, acaba comprando o que está caro e vendendo o que está barato. Por quê? Porque é exatamente isso que está sendo falado na mídia, tá? Então, primeira coisa é essa. Segundo, as pessoas não têm um método. E as pessoas, elas não têm um método para nada. Elas não têm um método para se alimentar, não têm um método para viver, não têm um método para investir. Então, é só uma consequência natural de um distúrbio de personalidade, né? E geralmente a pessoa sempre que você fala de método,
A pessoa acha que é chato. Método é chato. Tem um passo a passo é chato. Mas continua. Esses dias eu fiz um vídeo, vlog, né? Que conta um pouco da minha rotina. Aí a pessoa falou assim, cara, tua vida é muito chata. Eu falei assim, é por isso que eu sou bem sucedido. Porque eu não tô buscando emoção na minha vida, eu tô buscando resultado, tá ligado? Então é todo dia fazendo a mesma coisa. Tem uma outra característica também que eu falo pros meus alunos, que a gente como investidor, pessoa física, a gente tem uma vantagem com relação ao investidor institucional. E esse foi o motivo pelo qual o Warren Buffett devolveu o dinheiro pros clientes dele e começou a investir através da Berkshire Hathaway. Porque independentemente do fundo, ele vai ter um compromisso de curto prazo de estar dando rentabilidade na cota, porque senão as pessoas tiram o dinheiro do fundo. A gente pode pensar no longo prazo. Então isso é uma grande vantagem competitiva, porque você pode fazer estratégias que vão dar retorno no longo prazo. Então esse é um dos conflitos de interesse mais sujos que existem no mercado que as pessoas não percebem. Porque uma empresa financeira, um fundo de investimento, sei lá, ele no final das contas ele vale quanto? Ele vale entre 3 e 5, 6% ali do que ele tem sobre ativos, né? Então, por que as pessoas não têm resultado quando elas investem com banco, né? Com grandes instituições financeiras? Porque a agenda principal é, vamos ter o máximo de ativos aqui, porque isso gera o valor da empresa. Então, as pessoas vão te colocar num investimento que ele é subótimo, ele está arriscando o teu capital, porque ele tem medo de você, na volatilidade do sobe e desce, tirar o dinheiro, porque esse que é o comportamento normal de quem não tem educação financeira. Então, para preservar o tamanho da empresa, ele sempre vai te colocar num nível de menos risco. E aí você não vai alcançar o teu objetivo de longo prazo, porque a gente tem 2 riscos básicos no mercado. O sobe e desce do curto prazo e não alcançar os teus objetivos de longo prazo. Esse aqui, você tem que dominar a tua mente para vencer ele. O que não pode é você chegar lá com 65, 70 anos e não ter dinheiro suficiente para manter o teu estilo de vida e virar uma pessoa decadente. Sabe aquelas pessoas que tu chega na casa dela, móveis velhos, tudo caindo aos pedaços? São pessoas que ficaram decadentes, tinham patrimônio, mas não conseguiram acompanhar a inflação ao longo do tempo. E isso tem um custo na tua qualidade de vida, porque você vai rareando as tuas férias, vai rareando o presente que tu dá para tua esposa, vai rareando a mobília da tua casa, a reforma da tua casa, e daqui a pouco tu tá lá, aquele coroa de 70 anos, pô, morando num mausoléu. Por quê? Porque tu não teve dinheiro para acompanhar a inflação, né? Não, e muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Vive num... Você falou, eu lembrei disso agora. O cara vive numa realidade meio paralela, né? O cara tem dinheiro, mas ele tem condições de morar num lugar melhor, de ter uma vida melhor, mas ele não faz isso porque ele quer economizar, né? Também essa visão escassa, muitas vezes, que a pessoa tem da vida, né? De não viajar, a gente tá falando de viagem antes de começar, a gente bater um papo aqui. Não viajar, não conhecer os lugares, não ter o que é bom, né? E pensar só no dinheiro também pode ser um caminho que leva a pessoa a conquistar menos, né, Ulisses? Eu tenho a filosofia de viver do meu trabalho e os meus investimentos eu só reinvisto. E eu acho que isso aí, para quem não é acomodado, é a melhor situação. Eu teria dinheiro para viver só dos meus investimentos? Com certeza. Mas produzir é muito bom. Eu só estou sentado nessa mesa aqui não é porque eu tenho dinheiro, é porque eu produzo e gero valor para as pessoas. Senão eu não teria o que falar aqui, né? Senão nem te convidaria. Exato. Então, a gente já cortou tanta gente, né, da lista aqui. A lista aqui enorme. Então as pessoas elas têm que entregar alguma coisa para ser chamada para falar à mesa. E quando você tem um trabalho que gera valor, gera orgulho das pessoas estarem contigo, pô, isso aí é gratificante pra caramba. Voltando para a questão do mercado financeiro, você falou, né, que o mercado geralmente ele tenta reduzir a volatilidade do cliente para manter ele sempre satisfeito. Eu brinco que é a Matrix, né, que o cara você pluga ali bota os plugs na pessoa e a pessoa vai se mantendo sempre achando que ela está tendo um bom desempenho no mercado. Na verdade, você falou um desempenho subótimo. Aí eu lembrei do Peter Lynch que a gente falou antes, e o fundo dele, né, que é o Fidelity, que você viu aquela pesquisa que fizeram, pegaram todos os investidores do fundo e eles viram que, na verdade, apesar de ter tido 28% de rentabilidade por ano, que foi a maior rentabilidade histórica, né, americana, isso botando em 13 anos, né, dá uma rentabilidade colossal de mais de milhares de %, né? Acho que dá 15 ou 16 mil %. 90% dos investidores, eles perderam dinheiro no fundo dele. Doideira Uma isso. loucura isso, né? No fundo que mais rentabilizou em toda a história americana, 90%
dos investidores perderam, porque o cara ia investir na hora que estava tudo dando certo, subindo, valorizando, e quando começava a cair, o cara tirava o dinheiro com medo e ficava com prejuízo. E depois eles perceberam que quem deixou o dinheiro lá foi quem morreu ou quem esqueceu que tinha um dinheiro. Ou seja, quem esqueceu o dinheiro e deixou lá de lado é o cara que realmente teve o melhor desempenho. Né? E hoje as pessoas cobram muito isso. No mercado de ações acontece muito isso. A bolsa está caindo, a pessoa fica preocupada e sempre quer ter... Ela acha que ele vai ter aquele desempenho. Está entrando agora em dezembro, né? Dezembro. Aí, tá tudo doidão, né? Dezembro. Quem está entrando agora em novembro da bolsa, está vendo a bolsa subir todo dia, 15 dias já, com a bolsa subindo ininterruptamente, o cara vai ficar mal acostumado, achando que bolsa de valores é renda fixa. Eu costumo falar que você tem que controlar o teu emocional, tanto para que no momento de euforia você não fique eufórico, mas no momento de depressão você não fique depressivo. Tem uma história na Bíblia que é do rei Herodes, que era o cara que estava no comando lá político na época de Jesus, e é uma lição que quando você está no auge, é onde você está mais suscetível a cair. Então a gente, quando está no auge, que fica displicente com relação ao risco, quando a gente está no topo, que a gente fica displicente em relação às nossas atitudes, a não respeitar os nossos princípios. Então é muito importante que a gente sempre volte para a ideia de que, olha, eu preciso seguir a minha cartilha, Isso vale para tudo na tua vida, né? Se você tratasse a tua mulher assim como você gostava de tratar ela no primeiro mês de namoro, teu casamento vai dar certo para sempre. A probabilidade é muito alta, né? Então é agir sempre com essa mentalidade, olha, é só o começo. Vamos falar um pouquinho do seu livro agora? Claro. Né? Acho legal pra caramba. Eu lembro que você tinha essa meta, esse sonho de ter um livro, né? E investir é sobre gente. Exatamente. Esse livro ele conta um pouco da história da minha vida, mas ele conta um pouco também de quando eu fui almoçar com o Warren Buffett. E qual que foi a grande sacada que eu percebi lá? Eu tinha 20 anos na época. E aí uma coisa que ele falou que era os mais inteligentes serão os primeiros a quebrar. Porque vocês vão confiar demais nos modelos matemáticos. E a segunda coisa que ele pegou uma moeda de 1 centavo no chão e falou assim, olha, essa semente aqui, isso aqui é a semente do próximo bilhão. Então ele pegou a moeda do chão e falou assim, esse 1 centavo é a semente do próximo bilhão. Ou seja, na Bíblia também, tudo que começa pequeno pode terminar grande, né? José do Egito, Davi. E ele mostra também que ele está pensando nos próximos 20, 30 anos. E no final das contas, acho que o Buffett agora fez a última carta dele, Thanksgiving, ele falando sobre o impacto que as pessoas, os heróis, tiveram na vida dele, né? Então, por mais que a gente saiba de números, saiba de estatísticas, no final das contas, se você botar o teu dinheiro na mão de um mau caráter, você vai se dar mal. Eu acho que o exemplo da Oi também é um exemplo disso, né? Então, a gente tem que ter capacidade de, ao longo do tempo, entender quem são as pessoas que a gente está confiando, entender o track record dela, entender quais são os princípios que elas seguem. Vou trazer aqui mais uma história da Bíblia, né? Sansão, ele vencia desrespeitando princípios durante um momento da vida dele. Uma hora ele virou palhaço na mão dos inimigos. Então, o mais perigoso do mercado é que às vezes a gente pode estar ganhando dinheiro fazendo a coisa errada. E a gente pode estar perdendo dinheiro fazendo a coisa certa. Então eu prefiro perder dinheiro fazendo a coisa certa, porque uma hora a recompensa chegará. Então, nesse momento de euforia, a gente tem um índice que é das empresas não lucrativas. Elas tendem a subir mais por causa do sentimento do mercado. E aí as pessoas começam a comprar essas histórias. Essa empresa está num turnaround, essa empresa vai deixar de ser deficitária e vai virar lucrativa. E aí que as pessoas, elas afundam o dinheiro delas, né? Eu sei que tu gosta muito da filosofia das empresas pagadoras de dividendos, e existe um artigo chamado Surprise, Higher Dividends, High Returns. E isso é um paradoxo, porque as empresas que têm menor retenção de lucros, teoricamente elas deveriam ter maior crescimento. As empresas que têm maior retenção de lucros, elas deveriam ter um maior crescimento potencial. Só que o que se percebe é que, na verdade, são as empresas que distribuem a maior parte dos seus lucros que crescem mais. Por quê? Porque as pessoas com dinheiro na mão, elas tendem a desperdiçar esse dinheiro. Foi a conclusão dos autores. Esse artigo é muito bom, né? Esse artigo é muito bom. E o que no final das contas, a tua metodologia está falando? Eu vou confiar em quem se mostrou confiável. Quem é maduro, quem tem um track record confiável, que eu posso medir e ver que eu posso contar
com pelo menos um pagamento daquela empresa, uma sinalização de que ela continua saudável e ela continua entregando valor para os acionistas, que é o dividendo. Uma vez o aluno me perguntou assim, um aluno ou um seguidor, não lembro, ele perguntou, mas dividendo não é... Eu vi falar que o dividendo é uma armadilha. Eu falei, cara, que armadilha? Como assim, né? O dividendo é o objetivo da empresa, né? A empresa ela abre o capital para poder se financiar no mercado de capitais e pagar dividendo para o acionista. O dividendo nada mais é que a parte do lucro que vai para o acionista. E o que melhor, né? Qual é a melhor prova de que uma empresa tem sucesso, é bem sucedida, é rentável, lucrativa, do que ela pagar dividendo? Né? Então, se o pagamento de dividendo eu vejo como um dos melhores indicadores que tem para a pessoa entender que aquilo ali que aquela empresa é um bom negócio. Mas, voltando para o livro, ele fala sobre metodologia de investimento, ele fala mais sobre a parte Ele fala sobre os paralelos entre o pensamento do meu pai e do Warren Buffett, que eram muito parecidos, né? Meu pai era assim... Mas você vai citando essas... Vou falando... A parada foi muito biográfico mesmo. É porque isso é legal, porque a história... Eu acho que uma história pessoal, né? Que você está contando uma coisa que você passou, ela é muito mais legal do que só uma teoria, né? Que você está jogando na mesa. Cara, minha paixão pelo Warren Buffett, assim... Pô, já li tudo que o cara fez, tudo que fizeram sobre ele, né? É que, pô, bate muito com as coisas que meu pai me ensinava em casa. Meu pai, ele não estudou formalmente, né? Escrevia errado e tal. E aí, no processo de construção da Ortobon, ele, para quem não sabe, é o fundador da Ortobon, ele felizmente morreu agora, mas foi o acionista principal até o final da vida dele. Era assim, qual que era a filosofia principal da Ortobon? A gente nunca comete o mesmo erro 2 vezes. Uhum. Então, a empresa, se ela durar mais tempo, eu vou aprimorando ela ao longo do tempo. E meu pai era muito de dar liberdade com responsabilidade para as pessoas. Então, não sei se você sabe, mas o Thales Gomes foi quem levantou o e-commerce da Ortobon, né? E ele conta lá a história que meu pai falou assim, quer fazer isso? Tu aposta teu emprego nisso? Eu falei assim, tá. E aí meu pai deu lá o orçamento para ele fazer o e-commerce da Ortobon. Hoje em dia, o negócio muito bem sucedido, o Thales também muito bem sucedido. Mas a história da empresa dele foi muito construída com ele dando liberdade, autonomias para as pessoas errarem, agirem. Sempre, é claro, com responsabilidade. E eu vejo que essa também é a filosofia do Warren Buffett, né? O Warren Buffett fala, cara, o grande risco hoje em dia aqui da Berkshire Hathaway é a gente tá com um CEO que tá com Alzheimer há 5 anos e a gente não percebeu, de tanta liberdade que a galera tem. E aí essa fonte descentralizada de retornos, ela vai gerar, por causa da inclinação da skill positiva do mercado de ações, muito retorno pra gente. E aí eu comecei a entender também que a vida é sobre isso, né? A principal decisão que eu tomei na minha vida, e a mais acertada, foi casar com a minha esposa. E qual que é o principal... a principal qualidade que eu vejo na minha esposa? A minha esposa, ela não flerta com a mentira. Ela tem um compromisso com a verdade muito grande. E é muito bom quando tu tá lidando com pessoas que não mentem. Porque aí, cara, tu não tem que ter controle, tu não tem que ter auditoria. Isso são burocracias que vão custando ao longo da tua vida. Então, se a minha esposa fala que ela fez uma coisa, eu acredito. E a gente tá criando a nossa filha para isso também. Olha, filha, não tem problema nenhum falar a verdade. A gente nunca vai brigar com você, mas a gente precisa saber que a gente pode confiar no que você fala. Então, o investir é sobre gente, é exatamente sobre isso. Você empoderar as pessoas, dar autonomia para elas errarem, fazerem aquilo que elas querem fazer, para que você não tenha que ficar controlando e elas gerem resultado por você. Então, a história dos grandes negócios foram sobre grandes lideranças, né? O Steve Jobs, no caso da Apple, a gente pode botar aí o Sam Walton, para quem nunca leu o Made in America, é um livro assim maravilhoso. A própria história das empresas dentro da Berkshire Hathaway que se tornaram icônicas, como a Nebraska Furniture Mart, é sobre a Rose Blumpkin lá, que a mulher, o Warren Buffett comprou o negócio dela sem nem fazer contagem de estoque, porque ele confiava no que a mulher falava. E isso ao longo do tempo é uma coisa também que o Roberto Marinho fala na biografia dele, né? Cara, eu vou errar com algumas pessoas, mas o lucro que eu vou ter confiando nas pessoas vai ser muito maior e isso vai se pagar ao longo do tempo. Então, mais uma vez, volta à assimetria. Você dá um limite do prejuízo que as pessoas podem te dar e dá liberdade para elas criarem de maneira infinita, né? Porque quem é bom gosta de liberdade, gosta de fazer as coisas e não precisar ficar dando satisfação. E isso é uma coisa que quando você cria um sistema
bem organizado, dá muito resultado. Maravilha. E eu sempre... sobre investimento, que você falou muito sobre essa questão do empoderamento da pessoa, né? Para a pessoa investir, ser bem-sucedido no investimento e na vida em geral, né? Acho que na vida... É que eu falo, geralmente a pessoa que é bem-sucedida no investimento é bem-sucedida na vida. Sim. Porque as características são muito parecidas. E eu vejo que as pessoas não têm sucesso no investimento, seja qualquer metodologia que ela vai seguir, muito por conta da questão psicológica, questão da cabeça, né? Não tô falando de problema psicológico, estou dizendo que você falou muito sobre isso, as pessoas não estão preparadas para o longo prazo e entender que existe um caminho, né? Existe um caminho que pode ser doloroso às vezes, né? E a pessoa quer retornar à média, que ela prefere uma média confortável do que um resultado extraordinário que pode ser em alguns momentos doloroso. Então a pessoa, eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas para ter sucesso como investidora. A parte psicológica tem um peso muito forte nisso. E eu sempre brinco, falar, cara, o conhecimento mais importante que você tem que ter para ter sucesso como investidor é conhecer suas limitações, o que você tem que melhorar, o que você tem que aprender, quais os principais... Eu adoro aquele livro Psicologia Financeira, eu acho que é basilar, né? Também tem o do Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar também, que explica muito isso, né? Como as pessoas tomam decisões, como é que as pessoas preferem o caminho fácil do que o caminho mais difícil, que dá mais trabalho. Então, acho que é importante a pessoa entender isso, né? A mudança, né, nesse caminho é fundamental. E quando você falou de estratégia também de investimento, a pessoa está sempre ligada à estratégia, que eu falo, os 3 pilares básicos do sucesso no investimento é você ter, né? Lógico, desempenho faz parte, a pessoa pensa que ter sucesso investindo é só ter o melhor percentual por ano, ou o melhor desempenho no ano, a melhor valorização. Eu falei, cara, valorização é uma das formas de você medir o desempenho do seu investimento. Tem outras formas de você medir desempenho. Quanto tempo até a liberdade financeira, quantos dividendos você recebe, quantas ações você tem, ou quantos ativos você tem na carteira. Então é desempenho, estratégia e tempo. Então se você não tem os 3 fatores, não adianta você ter o melhor desempenho. Se você não tem uma boa estratégia, você não vai ficar muito tempo. Então, os 3 é um banquinho de 3 pernas, aquele banquinho que tem 3 pés, né? Então, se faltar um, o banco cai. E o mais importante, na minha visão, é o tempo. As pessoas, muitas vezes, ela tem a melhor estratégia, né? Você deve ter alunos que passaram por isso, que aprenderam a melhor estratégia, que dá certo, que é testada, aprovada, que tem lá um desempenho bom no curto prazo, mas não entendem que o tempo é fundamental também. Então, são fatores que, você pensar, tempo e a parte psicológica são coisas que as pessoas podem desenvolver, né? Tudo isso, ela entender, lógico, tempo, eu estou falando de paciência, persistência, consistência, né? E tudo isso faz parte do item tempo. E essa parte tudo isso está envolvido com a questão psicológica. E eu acho que as pessoas, né? Eu brinco com as pessoas, nós não fomos programados para ter sucesso como investidor. Cara, eu vou te trazer uma estatística, que essa estatística que eu acho que ela resolve todo esse problema, que é o seguinte: até 1800, a expectativa de vida do ser humano era de 27 anos. Exato. Em 1950, a expectativa de vida aumentou para 42 anos no Brasil. Ou seja, por que a gente está vendo tanta gente com problema de aposentadoria e problema de casamento hoje em dia? Porque simplesmente não precisava lidar com esses problemas, porque não dava tempo. A gente não está preparado para a crise dos 40 anos. Exato. Eu fui entender que a crise dos 40 anos é uma crise porque a gente não está preparado para viver 40 anos. O cara fala assim, o nosso corpo chega aos 40 anos e fala assim, pô, e agora, o que eu faço? Era para estar morto. Então, a gente está vivendo agora a expectativa de vida de 80 anos. E a gente está passando por uma revolução tecnológica que é o mão de aro, tá? Isso. Então, o síndrome metabólica, que é problema de gordura, de excesso de peso, gera problema cardíaco e problema vascular, que são 2 dos grandes principais vilões desse nosso tempo de expectativa de vida atual. Então, com esse problema resolvido, a gente vai aumentar ainda mais a expectativa de vida. E as pessoas vão entrar num problema ainda maior, porque antes tu tinha que se aposentar e logo depois tu morria. Só que agora tu vai ter 30 anos depois que tu se aposentou para tu não fazer nada, ou viver de renda, ou arranjar uma outra ocupação. Então esse é um problema muito sério, e o nosso cérebro demorou 10 milhões de anos para se acomodar com 27 anos de expectativa de vida. E nos últimos 200 isso simplesmente quadruplicou, quase quintuplicou.
Então é um problema estrutural mesmo do cérebro e por isso que você precisa aprender a pensar de maneira intertemporal. Para que você supere esses obstáculos. O nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência e de buscar prazer. Eu não sei se tu conhece um psicólogo chamado Jordan Peterson. O Jordan Peterson, a tese de PhD dele fala sobre mulheres no mercado de trabalho, em firmas de advocacia, que quando até os 28 anos elas superam os homens em desempenho. E aí depois elas vão jogar um jogo diferente, que é o jogo de formar família. E por que a gente tem essa impressão que os homens ganham mais que as mulheres? Porque as mulheres não estão competindo nesse jogo com a gente. Elas são superiores, porque elas geram vida. A gente não gera vida. Então é um outro nível de existência, né? E aí uma das conclusões que ele chega também é o seguinte: depois do QI, qual que é o maior previsor de sucesso? É a capacidade de lidar com conflito. Então essa história de, olha, eu preciso economizar para investir por longo prazo, é um conflito. O mercado caiu e eu continuei com as minhas posições porque eu sei o valor, isso é um conflito. Então existem diversos níveis de conflito dentro da cabeça do investidor que ele, por não se conhecer e não conhecer a dinâmica do mercado, ele acaba largando a toalha. Eu costumo brincar que sabe aquele jogo de você botar uma pedra de gelo e a gente fica segurando a mão do outro? Tem uma hora que alguém está sentindo tanta queimação que ela tira a mão. E aí você vendendo a baixa. Então você precisa tirar do teu cérebro a seguinte recompensa. A minha recompensa não é ter lucro. Porque quem tem como recompensa ter lucro, quando não tem lucro, tem um problema. A recompensa ela tem que vir de seguir o método. Já percebeu que as pessoas que não têm problema de peso, elas veem a comida como um combustível e não como uma fonte de prazer? Por que eu tenho problema com peso? Porque eu vejo comida como fonte de prazer. Eu gosto de um chocolate, eu gosto de uma pizza, eu gosto de um hambúrguer. Então tem que mudar a mentalidade. Eu já vi gente falando assim, eu só como porque eu tenho por obrigação. Meu irmão é assim. 40 anos sarado. Eu só como por obrigação, eu só como porque eu tenho que comer, senão eu não comeria. Eu como o primeiro prato por obrigação, o segundo é por prazer. O segundo... Eu acho que meus 2 pratos são por prazer. Então, essa dinâmica do nosso cérebro é impressionante. Mas como é que a pessoa faz para que... Como é que, na sua visão, como é que a pessoa faz para que... o mais importante é isso. Eu acho que esse problema a gente entende, né, de forma igual. Como é que a pessoa faz para quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo perverso que faz parte da nossa biologia, né? Eu falo para as pessoas, isso aqui não é problema seu, nem meu, nem do Ulisses, né? É um problema da nossa programação genética. Isso está no nosso instinto. A gente sempre vai buscar, né? A lei do menor esforço, a gente sempre vai buscar o caminho mais rápido. Efeito manada, a gente sempre vai buscar o caminho que a média, né? O retorno à média, a gente sempre vai buscar o caminho que todo mundo está fazendo. Como é que a sua cabeça faz para quebrar? Como é que a pessoa que está assistindo o vídeo, assistindo a gente no podcast, vai pensar como é que ela pode melhorar e tentar quebrar esses ciclos, esses vieses que atrapalham ela? Uma coisa importante, Vicente, é que eu percebi, eu já fiz mentoria individual com mais de 700 pessoas. Os mais bem-sucedidos são os que menos enxergam valor em si. Então eu tenho um monte de médico, um monte de empresário que chega lá milionário, e aí eu vou perguntando assim, você se vê como sucesso? Não. Você acha que você mandou bem? Não. Ou seja, a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa e ela compensa isso com o quê? Com esforço, com sofrimento, porque a relação no pain, no gain é muito presente na cabeça das pessoas. Então a primeira coisa é você começar a se premiar pelo teu sucesso. Então, bota uma meta financeira. Alcançou essa meta? Vai e viaja para Noronha. Pega um pedaço do dinheiro, quando bater certo nível de dividendos, vai para Disney com a família. Porque você pode viciar o teu cérebro em recompensa positiva também. E o segundo ponto é você começar a ter clareza em qual ambiente você está. Por quê? Se o ambiente que você está premiando emocionalmente ter carro, ter relógio, ter bolsa, ter roupa, você vai ter uma dificuldade muito grande de pegar os teus dividendos e reinvestir, porque tu vai querer comprar isso porque tu vai ter uma necessidade intrínseca de se sentir destacado. Mas a partir do momento que você muda o teu ambiente e você começa a frequentar lugares onde as pessoas valorizam quem tem uma vida virtuosa, quem segue os princípios, quem vive dentro de uma lógica, você automaticamente vai mudar o teu comportamento. Então, por que eu falo que o meu programa Master Business ele é tão valioso? Porque lá a gente não tem essa vaidade de ter relógio, de ficar mostrando bem material
Porque o sucesso lá é você ter família, ter tempo para tua família, você ter tempo para você se curtir, cuidar da tua saúde. Então, é exatamente a mudança de ambiente que vai gerar a mudança rápido. E aí depois você aprender a se premiar quando você alcança alguns objetivos. Muito legal isso. Não, isso é importante porque você identificar rapidamente as pessoas que te levam para cima e as pessoas que colocam para baixo, né? Pô, eu, assim, feedback aqui que eu vejo na tua vida. Eu não sei se tu sempre foi assim, mas tu aprendeu a fazer isso. Porque hoje eu vejo você desfrutando do teu sucesso e eu, como teu amigo, fico feliz. Pô, ver a tua esposa, você conhecendo o mundo, conhecendo os lugares, pô, ficando nos melhores hotéis mesmo, assim. Eu falei, caraca, que maneiro que esse meu amigo tá fazendo isso, tá ligado? Não sei se é uma coisa que tu aprendeu tem pouco tempo ou sempre foi assim. Não, eu sempre tentei desfrutar ao máximo e tentar também entender, né? Eu me transformei muito, né? Eu acho que se eu pegar o Vicente de 20 anos atrás, 30 anos atrás e o de hoje, eu mudei muito, né? Sou outra pessoa. Mas, exemplo, você compra um carro novo, né? Agora, há pouco tempo estava com um carro que era o meu sonho de consumo, né? Sempre quis ter o carro. E tem um cara que ele olha pro carro e fala assim, eu lembro que a gente foi lá, eu falei, pô, comprei esse carro aqui, você, pô, que legal, tirou onda, pô, maneiro, vamos lá ver, cadê a foto? Né? E tem pessoas que ficam felizes com a sua conquista. E tem pessoas que perguntam assim, pô, mas bebe muito? Bebe muito, né? Mas é caro, né? E se for o pneu, né? Pô, a violência do Rio. Não, então o cara vê assim e fala assim, mas você tá com esse carro no Rio, você é maluco, né? É blindado, né? E aí olha o carro todo assim e fala, pô, mas tá com um arranhadinho aqui na roda, entendeu? O cara vê o carro todo e fala, pô, mas tem um arranhadinho na roda. Ou então fala que... Você conhece, né? Então, assim, eu tô dando exemplo do carro, né? Mas isso vale para tudo, né? Aí você fala do trabalho, você fala do projeto, vai dar errado. Pô, você me conhece, eu tô no mercado já há bastante tempo, tenho uma empresa que é a Veg Research, agora estou iniciando uma outra que é a Oregon Invest. Estou começando aqui o podcast Dr. Money, mostra aí, Pipolho. Dr. Money. E as pessoas falam assim, pô, tá maluco, cara, não vai parar não, né? Cada vez está arrumando mais sarna para se coçar. Eu falei, cara, mas é isso, se você não tá evoluindo, você cai, né? Se você não tá crescendo, você ficar parado, você já tá caindo para trás. Tu conhece o conceito de flywheel? Não, como é que é? Pô, esse conceito é muito bom, tá? Com certeza eu vou gostar. Grava aí que vai dar um corte bom Isso aí. Flywheel. É top, tá? Isso aqui é um conceito que foi apresentado pela primeira vez no livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Aí quando é engraçado que, só te cortando aqui, sempre que eu falo uma coisa, aí você explica o que eu tô fazendo sem eu saber. Aí você dá um nome pra coisa que eu faço. É o flywheel. É ser inteligente, né? Então, em 2000, a Amazon caiu 96% a ação. E aí o Jeff Bezos chamou o Jim Collins para fazer o flywheel da Amazon. E o que é o flywheel? Imagina uma dinâmica mecânica onde quanto mais você gira uma coisa, mais ela gira mais rápido e mais fácil com menos esforço. Então imagina que você está tirando um ônibus da inércia, você empurrando sozinho. Para tirar da inércia, muito esforço. Mas depois que ele vai andando, fica mais fácil. E você tem como montar uma estratégia de investimentos, a tua vida, uma empresa assim. Então o que é o flywheel da Amazon? No centro, o objetivo é a satisfação do cliente. E o que o cliente ele nunca vai enjoar de ter? Preço baixo, frete rápido e maior oportunidade de seleção de estoque. Então, quanto mais o preço está baixo na Amazon, mais gente se torna cliente e aí ela pode entregar mais rápido porque o custo da entrega fica mais barato. E aí mais gente ela atrai para vender no site e que isso gera mais fluxo no site, que gera mais preço baixo, porque ela pode diluir os custos fixos e aí ela pode entregar mais rápido e isso vai se tornando cada vez menos demandante de energia e gera mais resultado. Tanto que a Amazon está crescendo aí mais de 10% com 650 bilhões de dólares de receita. Então, o que tu está fazendo aqui? Tu tem a audiência do teu canal do YouTube, gera demanda para VG Research, VG Research gera prova de que a tua metodologia funciona. Aí você consegue ajudar pessoas que não querem investir por conta própria, porque elas não querem ou não têm confiança, através da Oregon. E a maneira que você mostra que você entende do assunto também está no Dr. Money. Então, a galera que está vendo de fora está achando, pô, esse cara está se esforçando muito. Está se esforçando, mas para você é cada vez mais natural e é o passo mais óbvio para você continuar impactando mais pessoas. Não é à toa que tu tem aquela plaquinha de 1 milhão de pessoas ali do YouTube, que assim,
aquilo ali é muito difícil de ter, gente. Talvez seja mais difícil do que ter o carro de 1 milhão. Com certeza. Entendeu? Uma luta... A pessoa fala, mas você tem... Mas você fala bem, você leva jeito. Pô, leva jeito, pô. Quantos vídeos, mais de 5 mil vídeos já no YouTube, né? Eu acho que o leva jeito é aquela coisa, o esforço, né? O talento, cara, talento não é nada. Se você não tiver esforço, não tiver disciplina e errar muito, né? Como você falou, né? Você lembra dos meus vídeos iniciais no YouTube, como é que eram horrorosos, né? Então, assim, você tem esforço em tudo que é, de todas as formas. Eu acho que você falou uma coisa importante, voltando lá para até os seus mentorados, né? Essa questão da autodisciplina, entender que tem sempre que melhorar. Eu passo um pouco por isso, né? Eu sempre acho que eu estou falando mal, sempre acho que eu tô gaguejando, sempre acho que eu estou falando muito né e tá. Eu até eu lembro, eu vou começar um vídeo falando nem tá, não posso falar nem tá. Não posso falar nem tá. Então eu fico me policiando com isso. Eu já fiz fonoaudiólogo, já fiz... eu sou meio gago, né? Sempre eu dou uma gaguejadazinha. Então tento sempre evoluir. Eu nunca acho que tá bom. Eu sempre acho que eu tô ruim, que eu tenho que melhorar um pouco mais. Mas eu vejo meus vídeos de 2022, que é pouco tempo, né? Comecei em 2018. 2022 já tem 4 anos depois. Eu vejo de 22, já melhorei muito de 2022 para cá. Quando eu vejo de 2018, eu nem me reconheço, né? Então você vai entendendo que você está evoluindo. Mas a autocrítica, a pessoa ser muito autocrítica é uma coisa que é dura demais, né? Mas uma coisa que te ajuda muito é você estar sempre buscando evoluir. Eu digo que existe um paradoxo que você tem que ser muito grato pelo que você tem, mas extremamente faminto por mais. E satisfeito ao mesmo tempo, né? Então, lidar com esse paradoxo é algo, assim, absurdo. Eu acordo todo dia pedindo para Deus me usar do jeito que Ele quiser usar. Mas quando eu levanto da cama, eu agradeço a Deus por poder querer levantar. Porque, não sei se tem alguém aí que está do outro lado escutando, mas tem gente que não tem vontade de levantar da cama. E isso se torna algo cada vez mais frequente num mundo que a gente está vivendo de extrema pressão. Então, começa o teu dia de forma muito grata. Porque você vive um milagre na tua vida. Tem gente que daria tudo para viver o que você acha que não tem valor na tua vida. Então, esse exercício constante, ele faz com que a gente consiga conciliar as nossas ambições com isso que a gente tem, né? Eu sou muito criticado porque a galera me chama de herdeiro aí na internet. Aí sabe o que eu falo para essas pessoas? Amém, pô. Deve ser ruim ter um pai fracassado que nem o teu aí, que tu não pode falar que tu é herdeiro. E aí eu faço uma provocação maior ainda. Irmão, tu é filho de Deus, herdeiro do reino. O que tu tá fazendo com isso? Né? Eu tô aqui ajudando as pessoas. E aí o processo da gente monetizar isso é para organizar, porque assim, para tu fazer esse cenário aqui custou uma baba. Custou. Eu vejo a qualidade aqui das coisas que tu botou aqui. Então alguém tem que financiar isso, porque só comunista que acredita que o mundo vira sem lucro, né? Então o lucro das nossas empresas é pra gente financiar o crescimento, para impactar mais gente, trazendo uma verdade. Porque nesse mundo que a gente vive, onde gasta-se 3,7 bilhões de reais com bet que vem do Bolsa Família, o nosso conteúdo, ele é salvação mesmo. Lá, tu falou do Morgan Housel, né? Por que as pessoas de baixa renda, elas são muito mais suscetíveis a bet e day trade? Porque quanto mais pobre são as tuas crenças, piores são as tuas decisões. Você está disposto a arriscar para ganhar cada vez menos quando você está no prejuízo. Por isso que as pessoas elas querem fazer preço médio de ativo ruim, e o que é extremamente perigoso. Então, Deus deu um presente para a gente, que é conhecer mais a Ele. E Deus está dentro da gente. Então, se conhecer é um presente que Deus também deu pra gente. Eu vejo muita gente que tá muito olhando para fora, porque quando olha para dentro, começa a ver tanta coisa ruim que não consegue lidar com aquilo. Aí o que a pessoa faz? Começa a beber álcool, começa a fumar maconha, começa a se embriagar para não ter esse relacionamento interno. Mas esse relacionamento interno, Vicente, é extremamente positivo para você aumentar o teu retorno ao longo do tempo, né? Não sei se tu já viu aquele vídeo, corte do Warren Buffett, que a menina pergunta assim: pô, mas quando você tem que pedir conselho pra alguém, como é que você faz? Ele fala assim: eu olho no espelho. Que maravilha. Porque ele se conhece muito. Mas você falou de ser herdeiro, né, cara? Se você é herdeiro, eu acho que você é o herdeiro que mais trabalha que eu conheço na minha vida. Pô, o cara aqui, ele não para.
É engraçado que quando eu vou te contar, te confidenciar uma coisa. Então você e a Rayana, quando tava esperando a sua filha, pensei, cara, o cara é. Pô, como é que o Tchuli vai fazer? Eu falei com a Viviane, porque o Tchuli, porra, o cara é psicopata, trabalha muito, tá sempre fazendo conteúdo, tá sempre viajando, sempre, né, produzindo muita coisa. Como é que ele vai fazer agora com a filhinha, né? E quando sua filhinha nasceu, parece que você deu uma louca e ganhou um gás assim extra e começou a produzir cada vez mais. Eu falei, pô, o cara é psicopata mesmo. Como é que foi esse processo aí de você... Que a gente está numa rotina que é pesada, né? E veio a Olivia, como é que foi isso para você? O que mudou na sua rotina? O que mudou na sua cabeça de empresário, investidor? Como é que foi? Cara, a primeira coisa é que nasceu um projeto, porque eu comecei a compartilhar semanalmente no meu YouTube um projeto chamado Carteira da Olivia, onde eu invisto $50. Meu objetivo era mostrar que você precisa de pouco tempo, pouco dinheiro, e não precisa ser gênio da matemática, e a bolsa não é cassino. Então, ao longo do tempo, eu fui investindo e ensinando as pessoas nesse processo. A gente já está com 220 episódios já dessa série. Olha. E foi uma maneira de construir uma realidade para pessoas se inspirarem. Então, a gente teve muitas pessoas, muitas famílias que começaram a investir por causa desse exemplo da Carteira da Olivia. E a gente está agora com 80% em dólar de rentabilidade nessa carteira, superando bastante aí o benchmark, né? E aí eu fico falando, cara, se tu tá numa caminhada de 30 km, 10 km foram andados de graça, porque foi o juro composto trabalhando para você. Então a gente pode acelerar muito esse processo. E hoje em dia, cada aporte da Carteira da Olivia é às vezes 10 vezes menor do que o rendimento que a carteira dá em uma semana. E também foi uma maneira de eu mostrar que em 4 anos você já consegue ter uma outra realidade financeira. E no curto prazo, o teu aporte é mais importante, mas no longo prazo é a tua capacidade de gerir bem os teus investimentos que vai importar. Então, qualquer pessoa que comece com pouco, em 5, 10 anos, os resultados derivados daquela carteira de investimentos vão ser grande parte do bolo que está se movendo. Por isso que é tão importante você aprender a investir. E outra coisa foi a minha aproximação de Deus, né? Um dos meus traumas era ter filho que não fosse 100% perfeito fisicamente, né? Hoje em dia eu entendo que todo filho é perfeito, mas eu tinha muito medo daquilo, então eu me apeguei muito a Deus, e eu entendo que esse meu trauma vem de eu ter me sentido negligenciado quando eu era criança. Então esse dividendo aí da espiritualidade, realmente entender que a vida é material, emocional e espiritual, isso foi um grande presente, né? E com relação a gerenciar o tempo e a produtividade, cara, eu vivo num lar cristão. Então a minha mulher sabe que eu sou o sacerdote e ela está submissa a mim de entender que a gente tem uma missão junto. E o meu casamento não é sobre fazê-la feliz e ela me fazer feliz. É sobre a gente servir a Deus através do nosso casamento. E como é que a gente serve a Deus no nosso casamento? Cuidando da nossa filha, formando a próxima geração. E dentro dessa dinâmica, a minha esposa ela tem as responsabilidades dela e eu tenho as minhas responsabilidades. E dentro de um lar conservador como o meu, a minha responsabilidade é prover, procriar, proteger, liderar e amar. Isso é a função de um homem segundo a Bíblia. E a dela é cuidar da nossa filha, criar a nossa filha. Então, eu nunca perdi uma noite de sono por causa de filho. Por quê? Porque a minha esposa sabe que eu preciso estar bem para trabalhar. Então, ela acorda de madrugada e ela cuida da nossa filha quando tem algum tipo de emergência. Ela tem o compromisso de levar minha filha na escola, buscar na escola. Quando eu faço isso, é um dividendo do relacionamento. Mas com essa clareza nos papéis, você consegue ser muito mais produtivo. E outra coisa que acontece depois que você tem filho é o seguinte: tu não fica mais perdendo tempo de bobeira. Então, tu faz o que tem que fazer, produz o que tem que produzir, porque tu tem por que voltar para casa. Então, hoje em dia, qualquer tempo que eu tenho, eu volto para casa para ficar com ela antes dela ir dormir na hora de jantar. E isso faz você ter um valor do tempo muito diferente das pessoas que ainda não acordaram para isso. A gente vê aí que os grandes bilionários, eles tiveram um filho muito cedo e muitos filhos. Jorge Paulo Lemann acho que tem 7 ou 6 filhos. Warren Buffett teve 3 filhos antes dos 30 anos. Então esse tempo de qualidade, ele é muito bem aproveitado. E aí você foca bem nas coisas, né? Eu não sei se tu já ouviu falar no professor Edmo, mas é um professor de leitura dinâmica, que ele fala o seguinte: dirigindo um carro a 40 por hora, você pode até falar no telefone e ficar distraído, mas quando tu tá a 300 por hora no carro, tu tá muito concentrado. Então,
na verdade, essa ideia de que você tem que desacelerar para desfrutar, não. Quanto mais tu acelera, mais focado você tá, mais concentrado e mais produtivo você fica. Então é por isso que a cada projeto que tu adiciona, a tua performance aumenta ainda mais. E aí você consegue produzir muito mais do que você imaginava. A produtividade é um músculo, né? É aquela velha frase, se você quer quer botar um projeto de pé, traz a pessoa mais ocupada que você conhece, que ela vai colocar o projeto de pé, né? Ulisses, pô, um prazer, cara, ter você aqui. Pô, você é um amigão meu. Sempre é um prazer ter você como amigo, né? Como sua família também, abençoada aí, e poder fazer parte da sua jornada também e ter você como parte da minha jornada, né? Você, falei, foi muito importante tudo que eu construí. Você que me ajudou a ter o estalo inicial ali de pensar o marketing digital e pensar a geração de conteúdo como uma fonte econômica, né, como uma possível carreira que eu não vislumbrava. E, pô, se eu tô aqui hoje, você foi um dos caras que me ajudou muito. Então, obrigado. Sou muito grato a isso. Obrigado. Assim, tamo junto aí. Pessoal, obrigado, um forte abraço para você que participou dessa edição aqui inaugural do Dr. Money. Então, assim, um podcast que está vindo aí para trazer para você muito conteúdo, muito valor, muita educação financeira, falar sobre família, sobre sucesso, sobre carreira, sobre prosperidade. Espero ver você aqui e mais conteúdos como esse. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado.